Bom dia, vamos dar início a essa aula inaugural que tinha sido originalmente programada para acontecer em março, justamente na semana em que o decreto do governador interrompeu, né, as atividades aqui no Rio de Janeiro. Pedro Ferreira de Souza é autor de um livro premiadíssimo, Uma História da Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, 1926-2013. Esse livro, além de ganhar o prêmio da Ampox, que já seria um grande feito, ganhou também o prêmio Jabuti, nos orgulhando muito, nós sociólogos, porque esse é um prêmio que distingue realmente livros especiais. Pedro é doutor pela UNB e pesquisador do IPEA. E fez, para nosso orgulho também, fez a graduação aqui na PUC, no Departamento de Comunicação. Pedro, antes de mais nada, quero agradecer muito a sua atenção, a sua generosidade de acolher esse nosso convite, né? Temos muita expectativa, muito interesse em ouvi-lo. Quero agradecer a presença dos meus colegas de departamento, professores de outros departamentos e, muito especialmente, os estudantes de graduação, de pós-graduação, de ciências sociais e de outros cursos da PUC. Nossa atividade, como todo mundo já está muito treinado nisso, é importante que a gente mantenha aí os microfones fechados. A princípio, as perguntas, combinei com o Pedro dele falar durante 50 minutos, ele vai apresentar um pouco desse livro, né, para nós, e ficaremos aí com o chat aberto para perguntas, questões, e eu vou também me permitir passar a palavra para alguns poucos colegas, né, que inclusive já solicitaram isso, né, até para cumprimentar o Pedro. Mas, a princípio, a ideia é que a gente reúna aí um conjunto de questões pelo chat. Tá? Acho que é isso. Vamos ao que interessa, que é ouvir o Pedro, e adiante eu retorno. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço demais pelo convite. Convite feito lá quando o mundo ainda era um pouco mais normal, né? As coisas ainda estavam... Inclusive, a ideia do título de Como Chegamos Até Aqui tinha uma conotação completamente diferente antes disso tudo. Mas eu queria agradecer muito e na verdade, falar que essa semana está sendo muito nostálgica para mim, né? Porque na segunda-feira eu participei de um evento no IESP, né? No antigo IUPERJ, que foi onde eu fiz o mestrado, e agora a aula da PUC, que foi onde eu fiz a minha graduação, né? E, na verdade, onde eu entrei nisso tudo, onde eu descobri isso tudo, eu descobri o que eu gostava de fazer. Eu tive aula com o Marcelo, não sei se ele vai lembrar, 15, 16 anos atrás, não vai lembrar, mas, enfim, foi onde eu realmente descobri o que eu gostava de fazer. Então, eu queria agradecer muito e dizer que eu estou muito feliz. E que só que é uma pena, e a gente sempre tem que repetir isso, é uma pena não poder ser ao vivo e voltar. Mas, enfim, deixa eu começar logo aqui, compartilhando a tela. Isso, agora foi. Tô ficando bem. Como eu disse, assim, quando eu pensei o título da palestra, o que seria, eu pensei uma coisa muito focada no livro, e aí acho que 2020 passou uma banda em todo mundo, e eu decidi mudar um pouco o que eu vou apresentar, embora eu vá chegar no livro, vai ser a parte principal. Na verdade, eu quis fazer uma coisa um pouco mais geral, tá? E, inclusive, aproveitar ser uma aula inaugural e não ser um seminário específico, para também mostrar um pouco algumas angústias, algumas dúvidas e algumas coisas que eu acho que para o futuro é interessante a gente conhecer e a gente saber. Né? Então, é uma visão um pouco mais panorâmica do que está no livro, eu não queria repetir o conteúdo do livro puramente aqui. Então, eu tenho mais ou menos assim, 3 objetivos aqui nessa apresentação. Vou falar de vários assuntos, mas eu queria mostrar os resultados numa visão panorâmica. Então, eu não vou falar só da desigualdade entre pessoas, eu escolhi também falar um pouco de desigualdade regional, porque eu acho que tem uma interface interessante. Eu queria também mostrar como isso só ficou claro para mim quando conversando com algumas pessoas, com amigos,
na verdade, como essa pergunta que é tão simples, né? Como chegamos até aqui, como ela tem uma capacidade muito grande de organizar, é toda uma forma de ver o problema e de correr atrás e de juntar uma literatura e de formular questões. Eu acho que ela é uma pergunta super importante, super simples, super importante, difícil de responder. E no final das contas, já que eu estou no Departamento de Ciências Sociais, eu queria um pouco também mostrar como eu acho que a gente faz bem um pouco também esse campo de estudos de desigualdade, né? Uma coisa muito dominada às vezes por economistas e tem uma interface muito grande com a história também, que eu vou mostrar, mas eu acho que a sociologia e ciências sociais mais gerais, política então nem se fala, tem um papel muito importante de fazer uma certa interface entre esses campos e de botar coisas diferentes para conversar e conseguir contribuir dessa forma. Acho que foi um pouco a minha vantagem comparativa nessa história toda, foi o que eu sempre tentei fazer e que eu sigo tentando. Então, para começar logo e não ter muito mais enrolação, e eu juro que eu vou tentar ficar dentro do tempo que a gente combinou, né? Quer dizer, se eu estou pensando em renda e como chegamos até aqui, tem duas dimensões que são bem óbvias, né, do que interessa, né, de que o quanto é produzido, né, aquela maldita metáfora de qual o tamanho do bolo, né, que a gente vai dividir. E eu vou falar um pouquinho disso, porque eu acho muito difícil falar de distribuição sem falar disso. As pessoas ainda confundem muito pobreza com desigualdade, esse tipo de coisa. São duas coisas que estão relacionadas, mas são essencialmente diferentes. E, em última instância, acho que a gente economistas às vezes dão importância excessiva a isso e nas ciências sociais a gente dá importância de menos a isso, essa ideia de que no longo prazo, mas no longo prazo mesmo, o principal determinante do bem-estar ele acaba sendo o tamanho da nossa economia, o quanto é produzido, né? Isso não tem muita dúvida, embora não seja a única coisa. Como esse produto é distribuído é a segunda pergunta igualmente relevante para a gente entender como a gente chegou até aqui. E eu não vou entrar a tentar justificar, mas é óbvio que o interesse pela distribuição ele vem não só de um interesse intrínseco, né, de N teorias de justiça mais ou menos igualitárias que vão chamar a atenção para a distribuição dos recursos materiais, mas a gente tem muitos interesses que a gente pode chamar de instrumentais também, né, no sentido de que o grau de desigualdade ele vai afetar sua taxa de pobreza, ele pode afetar sua taxa de crescimento no futuro, ele vai afetar o seu grau de mobilidade ou de igualdade de oportunidades. A desigualdade tem uma tensão com a democracia, enfim, acho que a gente pode voltar a isso na discussão, mas motivos para a gente se interessar pela desigualdade não faltam. E como chegamos até aqui é uma pergunta que poderia ser aplicada a qualquer uma dessas duas dimensões. Eu vou dar um foco na desigualdade, mas é uma pergunta muito simples, mas ela é muito ambiciosa, né? E ela envolve um esforço descritivo, um esforço comparativo e um esforço explicativo, né? Assim, todo mundo está esperando que eu mostre dados, compare e explique por que as coisas foram como foram, né? E eu queria valorizar um pouco de início, assim, fazer uma mensagem, aproveitando essa prerrogativa de uma aula inaugural. A gente tende a dar muito valor e achar muito glamouroso a parte, principalmente a parte da explicação, de teorização e afins, mas tem que dar uma supervalorizada nesse esforço de descrição do mundo e de estabelecer e construir fenômenos e fatos, né? Uma coisa que às vezes não é tão sexy ou glamourosa, mas eu acho que tem tanta coisa que a gente nem conhece ainda como evoluiu, ou o nosso conhecimento ainda é tão precário, né? Que a vontade de partir logo para explicação e causalidade e afins, eu acho que acaba às vezes prejudica mais do que ajuda, né? E eu vou mostrar várias coisas aqui e levantar questionamentos sobre alguns dos dados que eu mesmo vou mostrar, para mostrar que tem muita coisa que a gente ainda tem que conhecer, e essa etapa de descrição do mundo e de construção dos fenômenos, ela não pode ser negligenciada como às vezes ela é. Tá? Então, acho que nesse campo da desigualdade, então, estabelecer o que aconteceu e como evoluíram as coisas é mais importante do que qualquer outra coisa, no curto prazo, pelo menos. Primeira coisa, assim, mesmo falar de desigualdade de renda, tem infinitas desigualdades possíveis, né? Eu, por exemplo, não tenho nada a falar nesse momento sobre desigualdade racial, ou desigualdade de gênero, ou em outras dimensões que são incrivelmente importantes, né? E, no fundo, quando a gente fala desigualdade, a gente está sempre falando, eu acho que essa parte é uma parte didática importante, mas está falando de desigualdade de alguma coisa entre um determinado público, medida de uma determinada forma e em um dado período, né? Quando você abre o jornal, por elipse, você, em geral, vê só a palavra desigualdade, nem sempre é muito claro do que está sendo dito, né? Porque o desigualdade de que, mesmo tendo escolhido a renda como a dimensão que eu vou examinar, tem infinitas maneiras diferentes de me conceituar e operacionalizar o que é renda. Tá? O que é renda não é fácil. O que é renda para o cidadão comum é uma coisa, o que é renda para as contas nacionais do IBGE é outra. Enfim,
tem muitas diferenças aí e a forma de captação varia muito. A nossa unidade de análise é muito importante também, né? Qual é o público que a gente está elegendo? Eu vou falar, por exemplo, de desigualdade regional entre estados no Brasil e depois entre adultos. São 2 recortes específicos, né? E não necessariamente as conclusões que valem para essas unidades de análise vão valer para outras. E eu escolhi esses exemplos justamente porque ilustram bem essa questão, né? A forma de mensurar o período, enfim, tudo isso é um pouco, quando a gente pensa assim, um pouco óbvio, mas na hora de escrever o mundo e construir teorias e tentar explicar, é muito importante ter essas limitações na cabeça e, inclusive, comparar os resultados que surgem, né? E eu escolhi a questão regional e a questão da desigualdade interpessoal justamente porque a gente vai ver resultados muito distintos de uma coisa e de outra, e a dificuldade que é explicar cada fenômeno separado e a dificuldade adicional que é tentar juntar os 2 fenômenos numa explicação só. Tá? E eu não vou conseguir juntar isso, e ninguém conseguiu, e eu acho que uma parte do esforço das ciências sociais é para isso. Então, assim, muito da confusão que existe, principalmente na cobertura de imprensa, é porque pessoas diferentes estão usando diferentes definições nessas 4 dimensões e chegando a conclusões diferentes, e às vezes fica uma conversa um pouco de surdos, as pessoas tentando conciliar resultados que, no fundo, são inconciliáveis por causa dessas dimensões, né? Por causa dessas definições. E aí tem 2 pequenos problemas que não são nada pequenos, que é o seguinte, e aí eu estou meio encerrando essa parte metodológica, que eu sei que não é mais interessante, mas eu acho que é impossível não tratar dela, né? Que a gente só tem 2 problemas nesse campo, né? Que são os dados e a teoria. Assim, não sobra muita coisa, mas assim, tem que ter muito ceticismo em relação a tudo e muita hesitação antes da gente comprar pacotes fechados de respostas, né? No caso dos dados, assim, a gente tem uma precariedade de fontes muito grande antes da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, a história econômica na América Latina avançou brutalmente para o período anterior, né, século XIX, colonial, mas mesmo assim nem se compara o que existe depois da guerra e antes da guerra, mesmo nos países ricos. Tá? Então, tudo quanto mais atrás no tempo a gente falar, mais incerteza a gente tem, e é mais importante ainda tentar, quem for trabalhar com o assunto, ver os detalhes que estão por trás das estimativas. Até hoje, captar rendimento é difícil. Você pensar o esforço que o IBGE faz para calcular o PIB do Brasil, né? Como você estima tudo que é produzido, o valor de tudo que é produzido no país ao longo de um ano, né? Não é nada trivial. E, na verdade, não é trivial nem descobrir quanto cada um ganha, né? O método tradicional de você mandar o entrevistador bater na casa da pessoa e perguntar quanto ela ganha, a gente sabe que ele tem muitos problemas, o maior deles sendo que os mais ricos tendem a subestimar a própria renda, de propósito ou não, mentindo ou não, mas por N motivos. Ninguém gosta de receber um estranho na sua casa e dizer quanto ganha, essa que é a verdade. As pessoas nem sabem direito quanto ganham. Na verdade, se fosse me perguntar qual é exatamente a minha renda mensal, eu não sei dizer, porque, enfim, embora tenha o salário, tenha penduricalhos e coisas que variam, não é uma informação fácil de apurar. Perguntar patrimônio, então, é infinitamente mais difícil. Eu não tenho nada para falar sobre patrimônio aqui, porque essa é a maior lacuna que a gente tem no Brasil hoje. A gente não tem dados, não tem pesquisa, não tem, assim, tem muito pouca coisa, por falta de informações descritivas mesmo. E aí tem uma série de dificuldades que, ao longo do tempo, elas prejudicam também as comparações. E eu vou passar um pouco e não vou entrar nas coisas metodológicas muito detalhadas para não encher o saco de ninguém, mas é bom ter isso tudo em mente, tá? E a gente pode conversar depois sobre isso. E no caso de teorias, é aquela coisa, assim, não tem nenhum consenso, por exemplo, sobre o que faz, quais são os determinantes das desigualdades nacionais nos países, né? Por que as desigualdades nacionais evoluem como evoluem? Assim, tem um batalhão de teorias, que estão, algumas com mais afinidade entre si do que outras. Vai ter gente que vai falar sobre tecnologia, globalização, educação, instituições, política, enfim. Você tem trocentas teorias e fatos estilizados diferentes. Então, você não tem nem nesse ponto uma teoria unificada, e muito menos uma teoria unificada que seja capaz de escrever ao mesmo tempo desigualdades regionais, desigualdades pessoais, desigualdades raciais, enfim, está muito longe disso. Tem até certo ceticismo quanto à capacidade de fazer isso, mas para o esforço científico, acho que é importante tentar, pelo menos, né? E eu vou também tentar um pouco fazer algum paralelo aí e ver se dá algum cálculo, né? E, no fundo, todas as teorias e hipóteses que a gente tem, elas flutuam num contínuo aí que vai salientar mais o mercado ou mais instituições.
Ninguém hoje em dia vai falar que é só instituição ou que é só mercado, é sempre um mix. Qual é o ponto desse contínuo vai variar muito. Acho que as hipóteses que eu acho mais interessantes não falam tanto na oposição de ou mercado ou instituições, e sim como instituições e mercados meio que acabam se moldando e se influenciando mutuamente. Mas, de todo modo, só para encerrar, eu acho que por todas essas dificuldades que esse assunto é tão legal, porque tem muita coisa ainda para ser feita e muita coisa ainda para ser respondida. Tá? Então, eu vou dar um contexto que eu escolhi porque eu acho que ele serve como um bom ponto de partida tanto para pensar a desigualdade entre regiões quanto a desigualdade entre indivíduos. Tá? E começar assim com a pergunta muito simples, que é qual é a origem da nossa desigualdade. A gente tem uma certa sabedoria convencional, e eu uso esse termo de forma não pejorativa, por favor, que também não é de nenhum autor específico, são assim, digamos assim, constelações de ideias que se tornaram mais ou menos comuns no Brasil ao longo do tempo e na América Latina, mas que remete toda aquela ideia muito estilizada e que os historiadores têm arrepio dessa oposição rígida entre colônia de exploração e de povoamento. Mas, enfim, uma sabedoria convencional seria de que os nossos mares têm origem colonial, né? Brasil foi uma colônia de exploração, aí por todos, não estou subscrevendo, só contando, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, ter sido uma colônia de povoamento, e isso fez com que a gente tivesse uma colonização baseada em escravidão e latifúndio, que deu origem a um grau de desigualdade muito alto e que persistiu ao longo do tempo. Então, é uma história um pouco de persistência, de um pecado original e de uma persistência que levou o país a se especializar na exportação de commodities e que isso é também a raiz do nosso atraso em termos de desenvolvimento. Né? Ou seja, e aí essas ideias são muito influenciadas pelo estruturalismo latino-americano, né? Pelo Prebisch, pelo Celso Furtado, essa ideia de um dualismo econômico, em que você tem um setor arcaico, um setor exportador primário, que gera um arranjo com alta desigualdade e que também não conduz ao desenvolvimento no longo prazo. Né? Você tem um país que vai ficar pobre, né? Subdesenvolvido, e que, no limite, conforme tenta se industrializar na periferia, ele reproduz internamente essa dinâmica de centro-periferia. Então, você teria uma relação, por exemplo, Sudeste-Nordeste, de um atraso relativo do Nordeste. Né? E que a gente tentou superar isso com esse programa de industrialização por substituição de importações, mas que no limite deu errado, né? Ele quebrou o país, e quebrou o país um pouco exagerado, mas quebrou o país e agravou as nossas desigualdades. Assim, nenhum autor específico defende todos esses pontos, mas é uma combinação de ideias, forças aí que faz parte, eu acho, do nosso caldo intelectual, pelo menos Brasil e latino-americano. Tá? E eu recupero isso para dizer que, na verdade, o debate contemporâneo, internacional, e não necessariamente latino-americano, ele tem muitas diferenças em relação aos nossos diagnósticos. Por exemplo, essa ideia de deterioração dos termos da troca já foi muito jogada de escanteio, essa ideia de que o setor primário não incorpora progresso técnico também já foi muito relativizado. Mas, por outro lado, ele tem muitas coisas em comum também. Então, vou escolher isso como enquadramento da minha fala, né? Porque a pesquisa internacional, que une muito uma pesquisa empírica pesada com uma tentativa de teorizar como surgem instituições e como elas persistem, né? Elas partem, em geral, de um achado aí dos últimos 20 anos, que é essa ideia de reversão de fortuna. Né? Mundo afora, as colônias ricas viraram países pobres e vice-versa. Isso nas Américas é muito claro, né? Tipo, os lugares mais pujantes 3 séculos atrás, que eram o Haiti, o Caribe, as colônias açucareiras, hoje são países muito pobres e muito desiguais. E os lugares que ficaram mais, se deram bem no longo prazo, eram colônias que ninguém se importava muito em termos econômicos. Né? E aí tem um monte de gente, o Acemoglu, o principal expoente disso, mas eu não vou falar muito dele, que acaba trazendo novas explicações em termos não mais de valor intrínseco do que é a indústria, do que é o setor primário exportador, mas sim em termos de como as instituições colaboram para o desenvolvimento ao longo do tempo. E são explicações que acabam recuperando um pouco essa dicotomia colônia de exploração e colônia de povoamento, né? Inclusive, são um pouco simplistas nisso. A ideia de instituições inclusivas e extrativas do Acemoglu tem um paralelo óbvio. E para a América Latina, especificamente, o Sterling Engerman e o Kenneth Sokoloff se dedicaram muito à coisa do Novo Mundo, né? E a explicação deles é a mais parecida com o que a gente tinha antes e é talvez a mais delineadinha, né? Eles passam basicamente a ideia de que as condições climáticas e de solo e, enfim, e a densidade da população nativa e a capacidade de subjugar os nativos que
definiram qual seria a especialização econômica de diferentes regiões do Novo Mundo. Dependendo do tipo de especialização, levou um grau maior ou menor de desigualdade, quer dizer, nos lugares onde você podia produzir o açúcar com uma economia de escala muito grande e usar mão de obra escrava, você acabou tendo um grau de desigualdade muito maior, seria o Brasil, o Caribe, principalmente. Enquanto na América do Norte, no norte da América do Norte, se cultivava grãos, que se conseguia fazer isso em propriedades pequenas, enfim, uma explicação mais sofisticada do que eu posso repetir agora, mas a ideia de que o grau de desigualdade econômico acabou ditando um grau de desigualdade político, né? A conversão do capital econômico, capital político é sempre bastante fácil, né? Em ambiente de muita desigualdade, e isso definiu a evolução institucional das sociedades e o quão inclusivas ou exclusivas elas foram, e levaram à persistência e à reprodução da desigualdade no tempo e a barreiras à industrialização, né? E aí é uma visão de que a industrialização, no início, dependia muito da participação, de um tamanho de mercado grande, né? Da participação de uma boa parte da população no mercado e da disseminação, principalmente, de capital humano, né? Uma ideia, uma industrialização em pré-grande capital ainda. Então, resumindo e com muito, grosso modo, esse argumento dele seria uma ideia de que realmente a forma de colonização acabou ditando os rumos futuros que determinou tanto o nosso atraso quanto a nossa desigualdade. E vale tanto para pensar a desigualdade entre pessoas quanto a desigualdade entre regiões. Tá? Eu acho que por isso que é interessante, eu vou usar isso para as duas coisas. Tem muita crítica a esse tipo de abordagem, acho que não dá para entrar em todas aqui, mas assim, a mais interessante é que o Jeffrey Williamson ele diz que, na verdade, esquece essa ideia de pecado, ele é muito enfático, até excessivamente enfático, esquece essa ideia de pecado original da colonização. A América Latina era muito desigual no século XIX, mas a Europa também era, e na verdade a divergência entre os dois, isso não impediu a Europa de crescer, e em termos de desigualdade, a divergência entre as duas regiões veio a partir da Belle Époque, ali do final do século XIX e principalmente do século XX. E aí a ideia de que a América Latina perdeu o grande nivelamento que basicamente pariu o primeiro mundo, né? Assim, que transformou a Europa no que é hoje, os Estados Unidos no que são hoje, né? Porque eram sociedades antes também igualmente desiguais. Então, para ele, a desigualdade não é nem... A desigualdade tem que ser pensada em termos relativos e ela não é nem tão antiga assim e nem tão importante para o crescimento. Tá? E essa ideia de que o primeiro mundo foi produto de crises, né? O primeiro mundo, pelo menos, pensando enquanto sociedades mais homogêneas, igualitárias, ela tem bastante respaldo empírico e tem essa ideia, principalmente do Scheidel, do Walter Scheidel, mas de outros, de que que o século XX foi uma exceção, né? Que o pós-guerra europeu ele teve baixa desigualdade basicamente por causa de catástrofes, né? Principalmente a Segunda Guerra e as revoluções comunistas e a ameaça das revoluções comunistas, né? E é um argumento que tem empiricamente também muito... embora o Scheidel tenha várias coisas que eu não concordo do argumento dele, mas eu acho que no caso do século XX o papel definitivo da Primeira e da Segunda Guerra está bem estabelecido, eu vou mostrar um pouco, né? E eu não vou entrar muito nessa última coisa, mas essa ideia que o Branco fala, né, que a gente foi no padrão de desigualdade do Marx, que era basicamente os países eram parecidos, mas internamente desiguais, para o mundo do Fanon, em que a desigualdade era principalmente entre países, e a gente está voltando para o mundo do Marx, né, e que tem a ver com toda uma discussão na esteira do Brexit, dos Estados Unidos, da reconfiguração interna da desigualdade dentro dos países, né? Algumas regiões que ficaram para trás nos últimos 20, 30 anos, enquanto os grandes centros urbanos avançaram. Eu vou mostrar que esse último ponto ele não parece ser relevante para o Brasil, pelo menos por enquanto. Tá? Então, eu vou passar muito rápido pelo tamanho do produto, só para vocês terem uma ideia. Tá? Esse é o PIB per capita do Brasil desde o século XIX, em reais de 2019, então está tudo constante aí. Mostra claramente que a gente tem uma aceleração do crescimento ali a partir dos anos do século XX, né? O século XIX foi um século bem ruim em termos de crescimento para o Brasil. Os monarquistas são realmente incompreensíveis em muitas coisas e essa é uma delas. Mas assim, a gente teve um período de décadas e 20 anos, né? O número que está em cima é o crescimento médio dos 20 anos anteriores, né? Em que o crescimento foi acelerando, a partir de 1980 a gente entra numa década perdida, e num período todo perdido, embora esse gráfico ainda seja até bastante otimista, porque, na verdade, nos últimos 20 anos, uma boa parte desse crescimento da renda per capita é puro transição demográfica. Tá? Mas, enfim, a gente tem uma quebra, assim,
basicamente a partir de 1980, em que o crescimento para, né? Vou passar rápido também por esse, se uma comparação com os Estados Unidos. Se o Brasil tivesse a mesma renda per capita dos Estados Unidos, a gente veria uma linha horizontal ali em 100%. Né? Então, esse gráfico diz que, hoje em dia, nossa renda, nosso PIB per capita é alguma coisa em torno de 20%, 25% do PIB per capita americano. Tá? Basicamente, nosso PIB per capita hoje é o mesmo PIB per capita dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Tá? Então, para vocês verem um pouco o tamanho do nosso atraso. Tá? E aí, um pouco mostrar que a gente não está tão longe do padrão latino-americano. Na verdade, a decadência, principalmente da Argentina, as pessoas falam que a Argentina é um país subdesenvolvido por opção, mas eles tiveram uma decadência muito grande. Né? Mesmo o Chile também já foi melhor do que é hoje em termos relativos, mas essa melhora dele desde os anos 80, quando eles eram quase iguais a gente, também cresceram mais. Né? Então, só para motivar um pouco, mostrando que a gente teve um crescimento muito grande, mas a gente está muito longe do que seria assim, os países mais ricos, e a gente, e o nosso desempenho tem sido muito medíocre, e eu acho que esse último gráfico mostra isso. Quer dizer, o Japão, crescimento extraordinário pós-guerra, depois a Coreia, mais recentemente a China. Quer dizer, o Brasil, ele não a gente vai ver que ele não é uma história de sucesso nem de crescimento e muito menos de desigualdade, o que é uma coisa que me deprime bastante. Eu acho que deveria deprimir todos nós. Mas vamos ao que interessa mesmo, antes que eu gaste todo o meu tempo. Começando com desigualdade regional, eu vou falar aqui de desigualdade regional entre unidades da federação, entre estados, tá? E, na verdade, não são todos os estados. A gente teve que agregar os estados em 20 estados, basicamente porque a gente está olhando desde o século XIX, teve, enfim, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso era uma coisa só, os dados da região norte eles estão super agregados, então, tirando o Pará, toda a região norte a gente teve que agregar no Amazonas, enfim. Mas, mesmo assim, sobram 20 unidades da federação. E quando a gente vê o coeficiente de Gini entre essas 20 unidades da federação, a gente tem esse gráfico aí. Né? Quer dizer, os dados do século XIX eles são menos confiáveis, então tem que ter um grau de cautela, mas tudo indica que realmente tem uma evolução em ondas dessa desigualdade regional, começando de um patamar que provavelmente era mais alto, mais para trás no tempo. A gente está com projetos de longo prazo a trabalhar nesses dados, criar essas estimativas, mas que no final do século teve uma crise econômica, teve o fim do ciclo da borracha, então teve uma certa diminuição, mas que logo foi revertida com a ascensão do café no Sudeste, particularmente em São Paulo. Né? Então, basicamente, o século XX foi um período aí de crescimento e manutenção num patamar muito alto da desigualdade regional, e isso sendo muito atenuado pela migração. Né? Se não houvesse migração, essa desigualdade seria ainda mais alta. Tá? E durante esse período, uma coisa que eu quero chamar muita atenção, porque remete àquela coisa metodológica que eu falei, de diferentes definições podem gerar diferentes conclusões, é que aqui eu quero que vocês olhem entre 1950 e 70, né, um período que é o pico da desigualdade regional no Brasil, que é justamente esse período da importação por industrialização por substituição de importações. Né? Então, assim, essa ideia de que a gente perdeu um grande nivelamento e que, na verdade, o desenvolvimentismo piorou a desigualdade. Quando você olha para a desigualdade regional, faz sentido. Quando você olha para a desigualdade pessoal, não faz tanto sentido. Isso é uma coisa importante. E porque é uma coisa que a gente não tem uma boa resposta ainda. Mas, de todo modo, no longo prazo, a gente vê aí uma tendência de melhora, tá? Desde os anos 70, pelo menos. O segundo PND, o fatídico segundo PND do início dos anos 70, tinha um componente regional muito forte. Foi um período realmente de expansão grande, inclusive com a redemocratização de políticas regionais, que nenhuma é muito boa, não, para ser muito sincero, as avaliações não são muito generosas, mas tem uma redução sim, e nos anos 2000, em particular, o Nordeste cresceu bastante. Né? Então, talvez a gente esteja hoje no mesmo patamar que estava no final do século XIX. Tá? E depois eu vou fazer o link com o que eu falei antes. Isso aqui é um gráfico de crescimento. Né? Então, no eixo horizontal está o PIB per capita 1870, no eixo vertical tem o crescimento médio entre 1870 e 2015. As cores são só sul, sudeste e centro-oeste versus norte e nordeste, né? Só para vocês verem. Então, assim, basicamente o que está mostrando é que, por esse gráfico, você vê que no longo prazo tem alguma tendência assim, dos estados mais pobres crescerem mais do que os estados mais ricos. É muito puxado, nesse caso específico, pelo Amazonas, aí, que com o fim do ciclo da borracha acabou tendo um desempenho muito ruim, mas o fato dessa reta estar inclinada para baixo mostra que há alguma convergência, que é o que uma literatura bem ortodoxa prevê, né? Uma hipótese de convergência incondicional, mas ela é num ritmo muito lento. Tá?
0,5% ao ano, para o padrão internacional ele é um ritmo muito lento, né? Só que eu vou repetir o mesmo gráfico para o período agora de 1950 a 2015, que aí já uma velocidade um pouco mais rápida, né? Que já pega o final desse período aí de industrialização liderada pelo Estado e aquele período de queda da desigualdade. Então, como esperar, é uma inclinação maior, né? Então mostra uma convergência maior. E que é interessante notar, na verdade, ali Goiás, o que está aí, na verdade, inclui Goiás, o Distrito Federal e Tocantins, né? Porque era tudo no início uma coisa só. Crescimento incrível, isso aí, a mudança da capital, o agronegócio explicam basicamente tudo isso aí. E o desempenho bastante medíocre e ruim de São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma parte muito grande da história de por que a desigualdade regional caiu nesses últimos 40 anos, né? Basicamente, os nossos polos industriais entraram numa decadência terrível, Rio de Janeiro mais do que todos, e até, como carioca, causa pesar ver isso, dá uma certa depressão, mas as coisas são como são, né? Então, mostrando um mapa aqui, o último mapa que eu vou mostrar antes de entrar na parte de desigualdade pessoal, ele divide os estados em 4 categorias, né, que são baseadas em relação à renda relativa deles versus a média nacional. Então, vai desde o mais clarinho, que é o muito pobre, ao mais escuro, que é o muito rico, né? E é evidente que algumas coisas são evidentes, né? O interessante de olhar ao longo do tempo, que o atraso relativo do Nordeste como um bloco, ele fica cada vez mais claro ao longo do tempo, tá? Embora de 70 para cá a desigualdade regional tenha caído, né, a posição relativa do Nordeste, assim, ele continua nesse último categoria, né? E todo o Nordeste, uma parte do Norte, né? Um padrão que não existia necessariamente nos anos iniciais da série. E o que acontece, principalmente de 70 para 2015, é que antes de 70 só Rio de Janeiro e São Paulo estavam assim no topo e muito distantes do resto do país, e claramente a região sul e a região centro-oeste se aproximaram, né? Se aproximaram muito fortemente, né? O que faz muita gente caracterizar essa queda recente da desigualdade do Brasil como não é bem uma convergência entre todos os estados, mas sim uma formação de clubes, né? Você tem um clube atrasado que está cada vez mais parecido entre si, que é o Norte e o Nordeste, e você tem um clube mais avançado que também está cada vez mais parecido entre si, que é o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, né? As regiões que puxaram a alta da desigualdade, que no caso principalmente de São Paulo, puxado pela indústria, acabaram ficando um pouco para trás e sendo alcançado pelos outros. Só para dar um número aqui, eu estou vendo aqui do lado, para vocês terem uma noção do quão grande é esse abismo entre Nordeste e Sul-Sudeste, né? No caso, só comparando Nordeste e Sudeste, o PIB per capita no Nordeste em 1920 era mais ou menos 60% do PIB per capita do Sudeste, né? Então 60%. Em 1970 ele era mais ou menos 25%, né? Que mostra como o crescimento foi desigual ao longo do território brasileiro e como realmente a ascensão do Sudeste não teve nenhum eco razoável com o que aconteceu no Nordeste. E aí, de 25 para 2015, ele sobe um pouco para 40%. É muito pouco, tá? Eu não tenho como mostrar a comparação internacional aqui, mas, embora o México, por exemplo, é até parecido com o Brasil, mas se você olha os Estados Unidos, as desigualdades regionais são infinitamente menores. Embora muito se fale lá que o Sul é uma região mais pobre, e etc., mas são desigualdades regionais infinitamente menores do que aqui. E isso explica um pouco, ou em boa medida, não em boa medida, mas explica em uma medida razoável por que o Brasil é um país tão desigual, né? A gente é muito desigual de todos os jeitos. A desigualdade dentro das cidades é muito grande, a desigualdade entre as cidades é muito grande, a desigualdade entre as regiões é muito grande também. Então, mas, de qualquer maneira, para resumir essa parte do argumento, o que a gente vê é que esse debate de reversão de fortunas ele já estava completo no século XIX. Quer dizer, o Nordeste, que foi a primeira região mais próspera do Brasil, já era mais pobre, e no século XX basicamente ficou para trás mais ainda, né? A história do século XX é uma história de ascensão e declínio relativo, nem a do Sudeste, aí, no caso, de São Paulo mesmo, né? Com o café e a indústria. A gente tem uma vasta bibliografia muito boa sobre a evolução do café e o papel das ferrovias no desenvolvimento da região Sudeste, o que sugere que toda essa discussão sobre dotação de fatores, né, no sentido das condições de solo, de clima, e a capacidade de mão de obra que você pode subjugar ou atrair para sua região com mais ou menos violência, ela é super relevante para entender o Brasil.
A questão dos custos de transporte é incrivelmente relevante. O Brasil é um país que ele tem uma dificuldade de integração regional muito grande, inclusive, principalmente por causa de geografia, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é o país que tem grandes rios navegáveis e canais que permitem, enfim, uma integração de mercado muito maior. O Brasil tem uma geografia que não ajuda, assim, não ajuda mesmo, né? Dependeu muito do... Então, aqui as ferrovias tiveram um papel muito importante, elas ficaram muito restritas à região sudeste e a São Paulo. E a economia política de como isso aconteceu, enfim, tudo isso tem um papel muito claro, eu acho que tem uma literatura muito grande sobre isso. Só que não dá para bater o martelo, mesmo nesse caso, não dá para bater o martelo em função de nenhuma hipótese específica, né? Porque, se por um lado todo esse argumento de persistência tem e de reversão de fortuna com persistência posterior tem um apelo, né? A gente viu que a hierarquia interna não mudou tanto, a região que era mais atrasada continua mais atrasada hoje. A gente também tem uma mudança brutal ao longo do tempo, né? E aí essa ideia de que a industrialização por substituição de importações piorou muito a desigualdade regional é um ponto a favor, eu acho, do revisionismo do Jeffrey Williamson. E acho que levanta a questão de como conciliar as duas coisas, né? Que não seja de um jeito ad hoc, né? Do tipo, que não seja de um jeito argumentando tudo continua igual até a hora que tudo muda, né? Então, esse não é um argumento muito satisfatório e eu acho que é uma coisa que, para quem está interessado em desigualdade regional, por exemplo, é um desafio pensar, né? E nos últimos 40 anos, quer dizer, seria um final feliz para a explicação institucionalista, né, que você preveria, talvez, extrapolando o que eles falariam, seria uma coisa de a superação dessas barreiras institucionais e dessa desigualdade, dessa persistência também seria lenta, e a democratização seria um passo fundamental que a gente poderia progressivamente fazer reformas que fossem reduzindo essa desigualdade. Não é só o Engelman e o Sokolow que falam isso, muitos analistas do Brasil aí pós-Lula, vamos dizer assim, olharam com bons olhos o período desde a redemocratização nesse sentido de ver um grande efeito da democracia para reduzir a desigualdade. E eu não consigo ver muito isso, não. Assim, no caso da desigualdade regional, tudo bem, aconteceu, mas, na verdade, essa queda da desigualdade foi extremamente puxada pela crise econômica que devastou a indústria brasileira, né? E isso ajudou a desigualdade a cair, porque ela era muito concentrada, e pela ascensão do agronegócio no Centro-Oeste, né? Basicamente assim, os grandes motores da queda da desigualdade regional nos últimos 40 anos. E, além disso, ela continua muito alta, e quando a gente olha algumas evidências mais localizadas da relação entre desigualdade, instituições e crescimento, elas são muito mais ambíguas, né? Em alguns lugares, em alguns estados, a desigualdade prejudicou o crescimento, em outros, a desigualdade favoreceu. Então, não dá para sacramentar, e eu acho que não dá para abraçar um final feliz. Eu acho que essa vai ser talvez a única mensagem comum com a segunda parte da apresentação, que aí eu entro no tema do livro mesmo, né? Que é a questão da desigualdade de renda entre os adultos. Os números que eu vou apresentar aqui, eles não são do livro, né? Eles são desse trabalho que eu estou fazendo com o Mark, que eles são basicamente uma continuação do livro, eles são qualitativamente idênticos, não levam a nenhuma conclusão diferente, mas esse trabalho ele tem um esforço adicional de compatibilizar mais os resultados com as contas nacionais, produzir o que a gente chama de contas nacionais distributivas, que são interessantes por vários motivos, mas principalmente porque eu acho que eles melhoram as comparações internacionais, e eu vou explorar isso um pouco aqui. Essas duas curvas são só duas definições de renda, né? A renda total é a renda total das contas nacionais, né? A gente está distribuindo por todas as famílias. E a renda monetária é basicamente a mesma definição de renda monetária que eu uso no livro, que é a renda monetária que a gente entende, que é basicamente a renda monetária que se declara no imposto de renda. Então, a gente está usando dados das pesquisas domiciliares, quando elas existem, do imposto de renda e das contas nacionais, como eu fiz no livro, mas de um jeito um pouco diferente, que gera resultados muito parecidos. E quando a gente vê a concentração de renda do 1% mais rico, que eu acho que é a cruz da desigualdade brasileira, a evolução ao longo do tempo, ela também é em ondas, mas elas são ondas quase invertidas em relação ao que a gente viu antes para a desigualdade entre estados. Tá? A gente parte de um patamar alto, você tem uma piora muito grande até os anos 40, esse período aí do Estado Novo e da Segunda Guerra foi terrível do ponto de vista da desigualdade, a gente precisa de mais evidências, mas tem muitas evidências que corroboram isso, né? E eu acho que a combinação de ditadura com a guerra, uma guerra que, enfim, afetou o Brasil de um jeito muito diferente do que afetou a Europa, etc., né, por motivos óbvios,
favoreceu o aumento da desigualdade. Na Argentina, que tinha tanto um regime político parecido quanto uma inserção internacional parecida, a gente vê um movimento idêntico, tá, de pico da desigualdade durante a Segunda Guerra. Termina a guerra, há uma queda, né, o famoso interregno democrático, semidemocrático, democratizante que a gente teve no Brasil, é um período surpreendentemente de queda, né, é totalmente na contramão do que a gente viu para a desigualdade regional, isso, né, e totalmente na contramão do que basicamente todo mundo falava sobre o que foi o desenvolvimentismo no Brasil. Tá? Talvez a desigualdade salarial tenha aumentado, mas a desigualdade total de renda, quando você vê entre adultos, ela parece ter diminuído. Em parte, ela diminuiu nem tanto pelos méritos nossos, mas pelo fim da ditadura e pelo fim da guerra. Né? Houve uma série de ajustes econômicos no comércio internacional que prejudicaram. Alguns lucros excessivos ou extraordinários de guerra desapareceram, mas depois é inegável que nos anos 50, ali, principalmente na era JK, houve uma surpreendente queda da desigualdade, que é vista também em alguns outros indicadores, não todos, mas assim, reajuste do salário mínimo, pico do valor histórico, grau de mobilização sindical também num ascendente, participação dos salários no produto, né, a divisão entre capital e trabalho, também teve um pico histórico mais ou menos nesse período. Então, acho que é um período que está ainda para ser mais reavaliado. Né? Ele parece que foi bem melhor, pelo menos do ponto de vista dos indivíduos, do que, por exemplo, das regiões. Mas em 64 a gente tem uma clara inflexão, um aumento brutal da desigualdade logo nos primeiros anos da ditadura, tá? E que não tem nada a ver com o milagre, ou não tem tanto a ver com o milagre assim. O Langoni, na época, um pouco depois, ele justificava dizendo que o aumento da desigualdade era decorrência do sucesso do milagre, porque aumentava a demanda por trabalhadores qualificados e você não conseguia formar gente no mesmo ritmo, mas que ia ficar tudo certo, pessoal, relaxem, é um pouco essa a ideia. Os críticos na época culparam frontalmente, né, as políticas do governo, as políticas repressivas e o tipo de ajuste promovido pelo PAEG, que sinceramente é um ajuste que seria impensável no ambiente democrático. Isso, gente muito boa como o Baixa, o Malan, o Hoffman, o Fischler, enfim, um pessoal que merece ser cada vez mais valorizado da produção dessa época, pelo menos, e depois também, na maior parte dos casos, ou quase todos eles. E um certo platô aí durante o fim do milagre, e a partir do milagre, quer dizer, a gente entra em um período de instabilidade muito grande. Esse período, eu acho que ele tem um fundo real, o governo relaxou política salarial, houve essa preocupação, como eu falei, de desenvolvimento regional. O documento do segundo PND, acho que ele marca pelo menos retoricamente, até onde eu vi, a primeira vez que o governo reconhece a desigualdade de renda como um problema que não é culpa deles, mas que deveria ser resolvido. Mas também tem a questão da inflação e da instabilidade econômica que tende a piorar a desigualdade, mas também tende a tornar as medidas de desigualdade ruins. Né? Entra muito ruído na mensuração da renda. Isso a gente vê claramente nos anos 80. Eu acho que uma boa parte desse aumento da desigualdade nos anos 80, que foi um período de descontrole fiscal absurdo, ele é real. Né? Era um momento que não tinha a menor dúvida que os mais ricos conseguem se proteger melhor da inflação do que os mais pobres. Tá? E quanto mais rico, mais ainda. Só que uma parte dele eu também acho que é artificial, é só ruído, erro de medida. Assim como eu acho que essa queda, né, a gente tem um buraco aí entre 89 e 96, se eu não me engano, que a gente não tem dados. Quando volta depois do plano real, eu acho que nem toda essa queda da desigualdade ela é real. Né? Acho que uma parte dela mas uma parte dela é só que você perdeu aquele erro de medida. Né? E nos últimos 30 anos, aí, vamos botar, 20 anos, ao contrário do que a gente viu de novo para a desigualdade regional, no caso da concentração no topo, quando a gente faz essa metodologia olhando para o 1% mais rico, a gente vê um aumento gradual da desigualdade. Dependendo dos pressupostos que você usa, você consegue até... Esse aumento dos anos 2000 para cá, ele fica um pouco, pode até ficar um pouco menor, ficar mais parecido com uma estabilidade, mas ele sempre é um aumento e certamente, assim, você teria que ter pressupostos totalmente realistas para tentar transformar isso numa queda. Então, assim, é bem robusto essa ideia de que, na melhor das hipóteses, a gente ficou estável. Na hipótese mais provável, houve, de fato, uma maior concentração no 1% mais rico nesses últimos 20 anos. Né? Vou comparar com os países ricos. Tá? Essa curva do Brasil é a mesma de antes, e Estados Unidos, França e Japão, que são casos típicos.
Basicamente, 3 coisas que eu quero observar sobre esse gráfico para também não tomar mais muito tempo e ir para a parte final da apresentação. A primeira é que não há dúvida nenhuma, e de novo, essa ideia de que a América Latina sempre foi uma região incrivelmente mais desigual do que o resto do mundo e que isso é persistente. Bom, só essas flutuações no século XX do Brasil, elas botam um pouco em dúvida isso, ou pelo menos botam algumas ressalvas, mas não há nenhuma dúvida que, olhando esses países ricos, eles eram muito mais parecidos com o Brasil no início do século XX do que eles são hoje, do que eles foram em meados do século. Esse argumento que houve uma grande compressão, um grande nivelamento nos países ricos e que, na verdade, todo o nosso imaginário do primeiro mundo, ele é o primeiro mundo do pós-guerra, que tem muito pouco a ver com como as coisas eram antes da guerra. Ele tem sentido, quer dizer, a desigualdade, a concentração no topo era muito alta, quase em todos eles. Não era tão alta quanto era entre a gente, mas era muito alta no início do período, e tem quedas muito bruscas, né? No caso da França e do Japão, são quedas assim impressionantes no período da Segunda Guerra. É o que eles chamam de uma trajetória em L, né? Você vinha num patamar alto, de repente você leva uma paulada, a desigualdade cai e permanece mais ou menos estável num patamar bem baixo desde então. Nos Estados Unidos não é tão claro. A Grande Depressão teve um grande efeito, depois teve uma recuperação, a Segunda Guerra contribuiu de novo, e depois teve uma queda no pós-guerra mesmo. Embora os Estados Unidos, a noção de pós-guerra, às vezes é um pouco complicado, porque eles sempre estão em guerra, tem a Coreia, tem o Vietnã, enfim, separar não é tão fácil. Mas essa ideia de que a Segunda Guerra foi decisiva, porque a Segunda Guerra, a necessidade de mobilização, legitimação e financiamento do esforço de guerra obrigou uma série de medidas que, ao mesmo tempo, levaram um controle muito grande do governo sobre a economia e redistribuíram renda, né? Eu acho que é uma ideia que está muito bem estabelecida para o século XX. É claro que isso só aconteceu porque já havia um trabalho de mobilização e foi o apogeu aí dos movimentos sindicais e assim, do que a gente chama de luta de classe tradicional, vou botar com muitas aspas aí. Então, acho que esse contexto é muito importante. Eu acho que o Scheidel às vezes ignora isso e olha só para a violência. Mas o ponto é que essa queda do primeiro mundo não foi só a violência, não foi só a destruição, foi muito causada por política, né? E isso que eu queria salientar aqui no Brasil também, mas não com o mesmo impacto, nem com o mesmo grau de permanência. E a última coisa é os Estados Unidos se aproximando da gente, também depois de uma guinada política muito evidente. E eu estou salientando político porque eu acho que a história da desigualdade no topo, não só no Brasil, como em vários países, ela segue uma ideia do jogo institucional e do jogo político, de momentos de crise em que as instituições são redesenhadas de cabo a rabo, né? E só excepcionalmente alguém tem o poder de fazer isso, né? E aí isso causa mudanças rápidas na desigualdade. Eu acho que esse é uma premissa que se aplica bem aos dados. Os países, eu vou pular os países pobres ou não ricos para não ficar muito longo, mas é só a ideia de que os países não ricos eles também têm mudanças muito abruptas depois de rupturas institucionais fortes, né? Essa linha da Rússia, obviamente, após fim da União Soviética, a linha da Índia começa a disparar depois das reformas liberalizantes, enfim. A Argentina está aí porque é interessante, porque replica a trajetória do Brasil num período que a história política da Argentina era muito paralela do Brasil, mas é muito menos padronizado do que a gente vê no primeiro mundo, o que também decorre do fato de que são países institucionalmente muito mais voláteis, né, do que era. Então, para resumir isso, quer dizer, a gente vê resultados diferentes do que a gente viu antes. Do ponto de vista do 1%, o período de desenvolvimentismo ele não foi tão ruim assim, ele foi surpreendentemente bom, e a gente precisa saber mais sobre isso, né? Por outro lado, os últimos 40 anos não foram nem de longe tão bons, pelo contrário, né? Foram meio, na melhor das hipóteses, iguais ou até um pouco pior. Uma evolução em ondas totalmente invertida em relação ao que a gente viu antes. Não dá para ver as mudanças estruturais ou setoriais, ou da ascensão e queda do agronegócio, do café, coisas que você vê na desigualdade regional muito claramente, mas no caso da desigualdade entre pessoas, você vê uma correlação política muito mais forte, institucional nesse sentido de momentos de ruptura e de crise que reformas, muito mais do que reformas pontuais, foram feitas reformas em massa, né, em vários setores. E que tudo isso torna um argumento de persistência institucional muito difícil, porque, ao mesmo tempo, é claro que o Brasil nunca foi pouco desigual, né? Desde o início, o Brasil era mais desigual, e olha que a gente não está entrando nem no período de escravidão ainda aqui, né? Que é um corte de desigualdade de outra magnitude,
Por outro lado, assim, é claro que o século XX importou e fez muito, então você tem muito a favor dos argumentos do Jeffrey Williamson e do Walter Scheidel. E é difícil casar tudo numa narrativa só. No livro eu tento fazer minha melhor hipótese olhando só para a desigualdade pessoal e para esse aspecto institucional e tentar tatear uma teoria aí de quando que a democracia consegue redistribuir. Acho que tem muito a explicar. Né? Me parece claro que em condições normais a gente não tem bons exemplos de democracia redistribuindo dramaticamente. Isso não é uma crítica à democracia, ou pelo menos é só uma constatação, né? Pelo amor de Deus. Essa ideia de que a redistribuição, tanto para cima quanto para baixo, na maior parte dos casos, ela tende a ocorrer em guinadas políticas e em momentos de crise forte. É um fato estilizado que eu continuo acreditando bastante. Tá? Mas ainda tem muito a explicar sobre a economia política de como isso acontece. Tá? Eu tenho palpites, mas eu vou deixar isso para depois, porque eu quero, no final, só terminar mostrando um pouco o passado recente, né, que todo mundo sempre pergunta. E o legal é que, do passado mais recente, dá para olhar a distribuição como um todo, combinando os dados das diversas fontes, né, combinando PNAD com imposto de renda com contos nacionais. Então, eu vou analisar aqui 3 estratos. Tá? Os 50% mais pobres, e todo mundo sempre pergunta isso com razão, que em 2015, eu atualizei os valores para 2020, mas os dados originais eles são para 2015, tá? 50% mais pobre dos adultos significa uma pessoa com renda mensal monetária de até R$ 1.400 em 2015, né? Então, valores de hoje, mas em 2015. Então, se você ganha até R$ 1.400, você está nos 50% mais pobres. É claro que isso é muito afetado pelo fato de que uma boa parte dos adultos não trabalha, tá? No caso, embora maridos e mulheres, né, cônjuges, a gente esteja dividindo a renda meio a meio, isso acaba puxando para baixo, né? Mas mesmo assim é um valor muito baixo. Esses 40% intermediários que ganham entre 1.400 e 4.500, mais ou menos, né? São 60 milhões de pessoas, e os 10% mais ricos, quer dizer, para você estar nos 10% mais ricos, você precisava ganhar acima de R$ 4.500, para você estar no 1% mais rico, você precisava ganhar acima de R$ 22.600, né, em dinheiro, e no 0,1% mais rico, R$ 83 mil. Né? Aí eu acho que eu não conheço ninguém que ganhe isso, então é um valor bastante razoável. Tá? Esse gráfico mostra a divisão do bolo entre eles, e sinceramente eu boto esse gráfico só para mostrar os 3 juntos, mas parecem, se você olhar pela primeira vez, eu acho que a primeira impressão que vai dar é que são 3 linhas paralelas. Né? Os 10% mais ricos, os 40% intermediários e 50% mais pobres. Então, eu vou pular logo para mostrar cada linha separada, que aí eu consigo ajustar a escala e mostrar mais claramente o que aconteceu. E para adiantar, o que aconteceu, basicamente, é que, nesses últimos 40 anos, os mais ricos se deram bem, eles conseguiram aumentar a fração deles na renda, mas os mais pobres também se deram bem e conseguiram aumentar a fração na renda. Então, em termos relativos, foram esses 40% intermediários os que mais perderam. Tá? Não foram os únicos, mas foram os que mais perderam em termos relativos. Tá? Então, assim, essa é a fração da renda dos 50% mais pobres. Não parece muito, não é muito, porque o Brasil é muito desigual e as pessoas têm muito pouca renda. Mas, se você olhar em termos de evolução, é óbvio que você tem, mesmo com erro de medida, etc., você tem desde 1990 um aumento aí de 8% para 14% da renda total. Tá? Parece pouco, é pouco, mas é óbvio que do ponto de vista de condições de vida faz muita diferença. Embora não mude a cara do país, faz muita diferença, é uma melhora relativa, é um crescimento mais rápido do que o da média do Brasil. Por outro lado, os mais ricos também ganharam. Aqui eu estou decompondo os mais ricos, tá? É sempre os 10% mais ricos, mas eu estou mostrando quem está entre o 10% e o 1%, quem está entre o 1% e o 0,1% e o 0,1%. Tá? Então, estou decompondo os mais ricos para mostrar que mesmo nos 10% mais ricos, quem ganhou mesmo foi do 1% para cima. Tá? São essas 2 linhas de baixo que mostram estabilidade ou com algum crescimento. Se você olhar quem está ali está acima do percentil 90, mas está até o percentil 99, esse pessoal também teve alguma perda. Né? Então, assim, o crescimento foi muito do 1% e dos 50% mais pobres. E aí o que eu estou chamando com muitas aspas, e nem devia chamar de classe média, porque, sinceramente, é só no sentido puramente estatístico, e é um debate que eu não quero entrar, a fatia do bolo, vamos dizer assim, desses 40% intermediários diminuiu. Então, você tem um padrão de crescimento que... e juro que eu vou encerrar em 5 minutos, para cumprir meu prazo, o 1% e os 50% melhoraram em termos relativos e os outros, por definição, acabaram perdendo. Então, na verdade, também olhar só o topo, eu acho que é o fundamental.
quando 1% da renda tem quase 30%, quando 1% da população tem quase 30% da renda, é evidente que esse grupo é importante, mas a dinâmica também ela é muito mais rica do que só isso, eu preciso admitir. Comparando aqui o coeficiente de Gini, quer dizer, dessas distribuições que eu estou corrigindo, né, usando dado do imposto de renda, combinando várias fontes, com o que a gente via só na PNAD. Né? E aí o coeficiente de Gini é uma tentativa de resumir todas essas informações do 1%, 50%, 40% num número só. Né? Quando a gente olha para a PNAD, a queda que a gente achava que tinha acontecido era uma queda brutal, né, da desigualdade entre adultos, que vinha desde 97, 98, mais ou menos, e que se acelerou nos anos 2000. Uma queda, eu acho que isso deve dar o quê? 16%, alguma coisa assim. Uma queda bastante inédita e totalmente bem-vinda. Mas como a gente sabe que a PNAD tem problemas, né? As pesquisas noticiárias têm problemas, e para captar bem o rendimento dos ricos, você também precisa do imposto de renda. Né? Quando você junta as duas coisas e corrige, né, como é os resultados que eu estou apresentando até agora, e depois você vê, tá, como é que foi o Gini, então os resultados eles são bem mais tristes, vamos dizer assim. Né? Se você olhar só a renda monetária, você até vê ali entre 2001 e 2015 alguma melhora, alguma quedinha. Então, assim, 1% melhorou, mas os 50% mais pobres também melhoraram, então no saldo líquido isso dá alguma melhora. Mas uma melhora muito tímida, tá? Isso é 1/3, 1/5 do que a gente achava que era. Tá? Ninguém comemoraria se a gente achasse que foi isso desde o início. Tá? Então, uma melhora muito tímida. Mas se você olha a renda total, né, nesse conceito das contas nacionais do que é a renda total, nem isso, né? É estabilidade. Então, é por isso que o debate todo, que antes eu estava muito focado no avanço incrível que o Brasil teve nos últimos 20, 30 anos. Nos últimos anos, é claro que teve um monte de crise aí que também ajudou e todo mundo ficou pessimista, mas mesmo olhando para trás, assim, a gente hoje vê que, em termos de desigualdade, o avanço não foi nem de longe tão grande. Na melhor das hipóteses, ele foi um avanço muito tímido, porque não pegou o topo. Tá? Eu não vou entrar nisso, mas assim, eu estou falando de desigualdade, mas se a gente pensar em pobreza, etc., aí as conclusões antigas elas continuam valendo, tá? Porque de fato a renda de todo mundo cresceu, a renda dos mais pobres cresceu em termos absolutos também muito. Mesmo esse pessoal que foi esmagado ali no meio, se a gente pegar pelo menos a década de ouro aí do crescimento de 2003, 2013, mesmo esses 40%, eles também tiveram crescimento real. Então, na verdade, tudo que eu estou falando até agora, ele se aplica à desigualdade, que é essa ideia de diferenças relativas. Tá? Se a gente pensar pobreza medida por um patamar fixo, absoluto em reais, então a pobreza diminuiu, essa parte eu não tenho nenhuma objeção. E aí o meu último slide antes da coisa, só para mostrar em que pé a gente está hoje. Tá? Só para ajudar vocês a lerem, de novo, no eixo horizontal eu tenho a renda por adulto, tá? Em 2015, ou no ano mais perto de 2015 que eu consegui achar. No eixo vertical eu tenho a fração do 1% mais rico. Tá? E as cores elas estão assim, a América Latina ela está em azul, né? O Brasil está ali, no superior. A Europa e Estados Unidos, Austrália, enfim, os países desenvolvidos capitalistas tradicionais, eles estão em preto. Os países do Pacto de Varsóvia e a Iugoslávia estão em vermelho, só para mostrar aí o legado socialista. Norte da África e Oriente Médio, também uma região super específica, está em amarelo, e aí o resto deve ficar em verde, porque senão ia ficar um carnaval grande demais. Tá? Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, tem países de todos os tipos aí, tem desde a Mauritânia, que é aquele MR ali com $500 por adulto, muito quase nível de subsistência, até o Catar, que é o mais rico da amostra, graças ao petróleo. E, na verdade, a gente tem alguns padrões claros. Quer dizer, as divisões são arbitrárias, mas os padrões são claros. A maior parte dos países, quase 60% deles, está num patamar em que o 1% mais rico tem até 15% da renda total. Tá? Isso vale para alguns países, até do norte da África, né? Tá ali Tunísia, Argélia, etc., vale para vários países do mundo, vale para basicamente toda a Europa e mundo desenvolvido, e vale mais ainda para todas as repúblicas ex-soviéticas ou socialistas. Né? A que de mais perto ali do 5%, né? A Moldova e a Macedônia, o NK e a Macedônia. Mas aí a Holanda também, o NL está ali, quer dizer, tem países, é claro que essa herança e essa persistência das revoluções e da guerra continua, mas existe um padrão mundial que a maior parte dos países, bem ou mal, está com 1% mais rico, tem entre 1% e 15% da renda total. Então, por outro lado, não é incomum, tem um número crescente, e conforme a gente vai conseguindo dados de países mais pobres, esse segundo terço aí do gráfico está ficando mais populado, né? Mas tem um número razoável de países também em que o 1% mais rico tem entre 15% e 25% da renda total. Né?
Tem Colômbia e Chile, ali são os azulzinhos, né? Nesse parte do gráfico, vocês vão ver que tem uma frequência muito grande de países africanos e de países do Oriente Médio, do Norte da África, né? Que são os amarelinhos, que são muitos países produtores de petróleo, que também não são países que ninguém acharia que são igualitários. Mas aí também está a Rússia, é o vermelho, né? É o único vermelho desse terço. Os Estados Unidos também está ali, é o único pretinho desse terço. Enfim, África do Sul, alguns suspeitos de sempre, os países que a gente acha muito desiguais estão ali. Né? A Índia está ali, etc. Só que aí tem um terço superior que assim, é quase onde poucos países jamais ousaram ir, né? Que é onde a gente, infelizmente, está. Então, eu acho que isso termina para mostrar assim, acho que a urgência de pensar a desigualdade de um jeito mais sério, não academicamente, mas talvez politicamente. Aqui eu vou botar um pouco a carapuça demais de talvez me permitir um arrobo mais político, mas enfim. Só tem 5 países, e até pouco tempo era só o Brasil, mas agora são 5 países, felizmente, que estão nesse topo aí. É o Brasil, o Catar e esses 3 países que são a República, se não me engano, República Centro-Africana, é o CF, e esses 2 que estão meio um em cima do outro é Moçambique e Malawi, né? Que estão no nível de desigualdade que está muito acima do padrão mundial. Então, assim, a ideia aquela eterna ideia de que o crescimento vai resolver, a gente já viu que na história do Brasil não resolveu, e é evidente que, olhando para esse gráfico, olhando no cross-section, mostra só que isso é pura fé e ideologia, não parece ser o caso, e que quando a gente fala da desigualdade do Brasil, a gente fala do fato de que o Brasil está num padrão, está muito fora do padrão mundial, do que seria razoável ou aceitável. Né? E aí, para resumir, voltando só para concluir, e eu estourei o tempo para variar, né? É horrível ficar com o relógio aqui me mostrando isso, mas a gente teve algum crescimento no curto prazo com alguma redistribuição sem afetar os ricos. Né? Então, uma ideia de um círculo virtuoso, institucional, e de algumas pessoas muito boas e muito inteligentes, e com que eu concordei durante um tempo, levantar essa bola, né, de que a Constituição marcou assim, um novo contrato social em que as nossas prioridades viraram Constituição e Plano Real, né, assim, um novo contrato social que é de redistribuição com disciplina fiscal. Acho que está evidente que não aconteceu isso, acho que está evidente que politicamente a gente conseguiu fazer um tipo de acomodação que, conforme também a maré econômica virou, deixou de ser viável, né? E agora a gente não sabe, a gente está um pouco sem rumo desde então, em termos de pensando no longo prazo e não em governos específicos. Tá? Você tem uma grande variedade de trajetórias e níveis entre países, e é muito difícil você explicar isso por fatores comuns, quer dizer, tecnologia, globalização, etc. Por que a França e o Japão, a desigualdade permanece baixa e nos Estados Unidos ela aumenta? Claramente não é só por causa da globalização e da tecnologia, porque isso afeta eles de maneira igual. Tá? As instituições evidentemente importam, e as minhas explicações no livro, que eu posso voltar a elas, para essas guinadas e para essas idas e vindas do Brasil, elas são sobretudo institucionais e políticas. Mas como avançar na compreensão, né? Quer dizer, como especificar melhor essas relações e como testar melhor isso? Eu acho que isso é um grande desafio. E um desafio assim de como conseguir testar coisas micro, traduzir isso de um jeito que faça sentido no nível mais macro e depois manter esse diálogo, esses canais. Acho que é uma coisa que a gente está teoricamente muito longe ainda, embora muita gente boa faça coisas incríveis nessa direção. E, por fim, essa ideia da economia política, das reformas redistributivas, porque não andam, e não é só no Brasil. O Brasil é o caso mais evidente. Eu tenho alguns palpites disso, quer dizer, acho que eu já falei, acho que em condições normais a democracia ela não é muito conduziva a grandes redistribuições, mas eu acho que é um tema que também tem despertado uma atenção não só no Brasil, no mundo, e que a gente ainda tem muito a saber e especificar por que a desigualdade, no fundo, tem tanta inércia, e por isso quando você precisa de crises para que ela mude. Resumindo tudo, eu acho que tem muita coisa que a gente avançou e dá para saber, mas tem muitas pontas soltas. Não é fácil conciliar, não é fácil descartar, por exemplo, aquela coisa do Engelman e do Sokolow sobre a origem do atraso. Tem muita coisa ali que a gente lê e parece, nossa, faz sentido com as evidências. Tem muita coisa que não encaixa bem. Então, acho que eu queria aproveitar um pouco essa aula, não só para falar do livro, mas também para mostrar todas essas possibilidades e, quem sabe, persuadir alguém de que isso vale a pena ser estudado e ser olhado. E eu acho que ciências sociais estão aí para isso. Né? Obrigado, gente. Mil desculpas por ter estourado o tempo mais uma vez. Valeu.
Ô Pedro, me perdi, eu te perdi aqui na tela, mas eu quero isso olhando para você, te agradecer muito. Você comprimiu aí uma massa de referências bibliográficas, de dados, né? E acho que a sua palestra, eu quero falar da minha percepção inicial, da minha reação inicial, ela produz sentimentos ambíguos. De um lado, a esperança, né, de que essa linha de pesquisa que permite tornar mais evidente dados que no Brasil ainda são pouco conhecidos e trabalhados, que ela contribua para a gente conseguir atacar, né, principalmente essa escandalosa concentração de renda no 1%, né? Quer dizer, que torna o Brasil um país completamente fora, inclusive, da curva dos países com os quais a gente normalmente se equipara. E, de outro lado, o sentimento de que a gente está diante de um processo absolutamente acachapante, que a gente não consegue reverter, né? Eu não vou me antecipar aqui, eu tenho algumas perguntas, eu queria passar a palavra ao Werneck, que tinha me pedido para falar primeiro, né? E depois, se mais alguém quiser fazer uma intervenção muito rápida, né? Falando, caso contrário, mande aqui pelo chat perguntas para a gente devolver o Pedro. A gente combinou aqui a nossa atividade, acho que o Pedro está de acordo até 13 horas, né? Mas, enfim. Werneck, você gostaria de falar alguma coisa? Tem que ligar o microfone, meu amigo. Werneck, sem microfone, por favor. Eu que tenho que liberar o microfone dele aqui, eu ou a Luciana. É o que, Werneck? Qual o nome? Luiz Jorge Viana, por favor. Liberou? Mandei uma mensagem, é só ele ativar lá agora. Agora faz. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Eu pedi para falar primeiro por uma única razão, que eu dou aula agora, né? Às 2 horas eu dou aula. Eu li seu livro, Pedro, antes da pandemia e me causou uma vivíssima impressão. Né? Achei um trabalho notável e agora te ouvindo, e você pegou uma perspectiva inteiramente, quer dizer, inteiramente não, bem diversa do seu livro. Seu livro é mais sociológico, né? Eu trabalho agora, quando você nos apresentou, é mais um trabalho de economia política, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, foi uma belíssima de uma exposição. Né? Eu queria apenas me ater ao seu livro, porque a nossa aula inaugural foi adiada, né? Era para ser lá no comecinho, né? de agosto, né? E ficou março. De março, né? E ficou adiada para agora. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, que o que me causou forte impressão no seu livro foi o fato de você ter recuperado, né, o estado das artes da nossa disciplina. Né? Isso no momento em que se diz que que ela é inútil, que ela não se presta para nada, você demonstrou, você revalorizou a nossa disciplina, né, de uma forma muito interessante, demonstrando, inclusive, um conhecimento bastante amplo, né, do que nós andamos produzindo por essas bandas aqui em termos de sociologia. Né? Eu acho que você tem sei lá para onde você vai levar tudo isso. Eu estou de um lado, eu quero apenas fazer um registro aqui feliz, né? Quando Guimarães Rosa fala que um menino nasceu, o mundo começa outra vez, né?
eu acho que você é um jovem cientista social. E a nossa ciência social, a nossa sociologia, eu senti quando li seu livro que ela estava começando outra vez, a partir da nossa história, a partir do inventário do que fizemos. Então, eu vejo o seu trabalho com fincado nos anos 60, 70, que foram os anos de auge da nossa reflexão sociológica. E vejo que você recupera essa literatura. E agora você é um doutor, você vai formar gente, né? Já está formando gente, imagino. Né? Quanto que eu vejo a sua entrada em cena, né, como um retorno ao que tivemos de melhor. Né? Penso no Florestan, penso no Fernando Henrique. Esse pessoal todo trabalhou com economia, não é? Todos, macroestruturas, tal como você está começando a sua carreira agora, que eu espero que você siga essa linha, meu Deus do céu. Deixa um pouco o Piketty para lá. Né? Que é uma tentação, né? Você não resistiu nessa conferência. Né? Mas o que mais me atraiu no seu trabalho foi esse retorno. Né? Nessa hora em que a nossa disciplina está tão rebaixada, e que também nós deixamos rebaixá-la, assumindo temas cada vez mais curtos, né? de menor envergadura. Né? Você pega, é o Brasil o teu tema. Né? Brasil e o que se pensa dele, como é que ele anda, para onde ele vai. Isso eu achei isso uma volta importante, né, Pedro? Fiquei muito feliz de ter lido seu livro e muito feliz agora de ter visto a sua belíssima conferência. Tá? Eu espero que você seja mais fiel ao livro do que à conferência. Tá? Obrigado. Eu vou ficar um pouquinho para ver o que alguns colegas vão falar e vou ter que sair. Já de uma aula agora às 2h. Werneck, obrigado. Eu vou pedir... Luiz, você pode liberar aqui para o professor Ricardo Ismael, que ele gostaria de fazer uma intervenção também? Só um segundo. Bom, bom dia, Pedro. Primeiro eu queria saudá-lo pela ótima aula inaugural. Queria fazer 2 registros muito rápidos, tá certo? Evidentemente que o primeiro deles é dizer que você resgatou o tema das desigualdades regionais no Brasil, e eu acho isso muito importante. Evidente que, como a Alessia disse na sua conferência, existem outras formas de desigualdade, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade de renda, patrimonial, que certamente nos envergonham. Mas eu acho que você certamente traz de volta o tema das desigualdades regionais, que tem sido, vamos dizer assim, colocado um pouco de lado na agenda de pesquisa das ciências sociais. E a gente agora mesmo, durante a pandemia, vai ver novamente na nossa cara a questão das desigualdades regionais, na medida que esse auxílio emergencial teve um impacto maior, claro, nas regiões Nordeste e Norte do país, que são certamente as regiões onde você tem aí um mercado de trabalho informal maior, você tem uma dependência maior desses recursos do governo federal. E, em segundo lugar, eu queria novamente fazer aqui uma saudação ao IPEA, né? Eu participei de uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás, coordenada pelo Aristide Monteiro Neto, que talvez você conheça,
e que era sobre o federalismo brasileiro, né? Durante 2 anos, eu tive que fazer essa ponte aérea Rio-Brasília, e certamente eu pude conhecer os ótimos profissionais que qualificam essa grande instituição. Instituição essa que discute vários temas. Até outro dia eu estava vendo que até o mapa da violência, o IPEA tem ajudado nessa discussão. Então, eu queria aqui cumprimentá-lo mais uma vez. Acho que foi muito importante para os estudantes, professores, trazer de volta esse tema da desigualdade regional no Brasil, e quero aqui saudar também o IPEA, que certamente é uma das principais instituições hoje de pesquisa no país. Grande abraço. Obrigado, Ricardo. Ô, Luiz, a professora Maria Sará, por favor. Oi, por favor, parabéns, tá, Pedro? Foi maravilhosa a sua apresentação. Eu comprei seu livro, mas ainda não comecei a ler. Está aqui na minha mesa. Não, mas é mais em função da apresentação mesmo, mais do que do livro, né? A sua comparação internacional. Os países mais igualitários, né, geralmente têm essa história de uma luta sem fim, né, das classes populares e médias contra as desigualdades. Então, a minha pergunta, eu coloquei no chat aqui, a luta contra a desigualdade teria de ser, sobretudo, política. Você vai falar isso, né? E no Brasil tem esse agravante de inúmeras desigualdades de gênero, de raça, né? Enfim, todas as desigualdades que hoje se mobilizam vários coletivos e movimentos sociais, né, lutas identitárias, que andam muitas vezes separados, né, são lutas muito fragmentadas, e o agravante de que para os pobres, para os periféricos, né, a polícia joga toda a violência possível e inimaginável que ela dispõe, né? E com a falácia da guerra às drogas. E essa guerra às drogas e essa violência tem sempre o apoio das classes médias e altas. Então, a gente tem um impasse brutal aí, né? E eu não vejo, eu estou assim, você falou do pessimismo, né? O pessimismo que eu acho que enquanto não levantar essa poeira de que essa guerra às drogas, guerra aos pobres, na realidade é uma guerra contra a luta pela igualdade, né? Eu acho que isso daí não vai ter saída, além da questão do racismo, tudo misturado, né, evidente. Mas eu queria saber um pouco a sua visão sobre como esses países, além das catástrofes, guerras mundiais, revolução socialista, tudo isso que produziu igualdade, né, pressupondo que a gente não vai ter outra tragédia além da pandemia, né, dos milhares de mortos, centenas de milhares, né, se essa luta política, o que impede no Brasil esses 10%, esse 1%, né, de resistir, né, de lutar contra essa tremenda injustiça, né, que, na realidade, se transforma no cotidiano numa violência chamada violência urbana. A gente tem medo do pobre, tem medo do periférico, tem medo do pobre negro, do favelado, por aí vai. Mas é isso, é um pouco saber qual é a sua perspectiva, suas pistas. Antes de devolver a palavra aqui ao Pedro, eu queria acrescentar 2 perguntas aqui que foram trazidas no chat, foram colocadas no chat. Primeiro, do Gabriel, seu colega, Gabriel Banage. Ele gostaria de te ouvir, viu, Pedro? A respeito da sua... vou ler o que ele escreveu, né? Como sua pesquisa mais recente se conecta com os temas de sua dissertação de mestrado, em que você refletiu sobre mobilidade social. Se você diria que os desenvolvimentos contemporâneos da sociologia reforçam as formas que você propôs para se conceber a estratificação. Uma pergunta de quem conhece a sua dissertação de mestrado. Também tem aqui uma última pergunta, que eu vou, inclusive, de licença para interromper aqui, coitado do Pedro, já está com um acúmulo muito grande, foi feita pelo José Mauro, nosso professor José Mauro. O Milanovic fala no último livro dele em causas sistêmicas, entre parênteses, valorização da renda do capital, combinação da alta renda do capital com a alta renda do trabalho no topo, etc. E não sistêmicas do que ele chama de capitalismo meritocrático liberal. Não seria o caso brasileiro mais fortemente afetado por fatores não diretamente econômicos, como racismo e violência? Um pouco na linha do que a Sará está perguntando, pergunta o Zé Mauro. E eu, Pedro, eu queria acrescentar esse
conjunto de questões que foram trazidas, colocadas aqui para você, uma pergunta muito mais até pontual, objetiva, que tem a ver com um gráfico que você apresentou, quando você nos traz assim uma leitura desalentadora do que teria sido um relativo avanço, né, mensurado pelo coeficiente de Gini, né? Quando você mostra os dados da PNAD, você tem realmente uma queda bastante significativa, né, que mais ou menos corresponderia ao nosso período democrático dos anos 90 para cá, né? A esperança de que democracia combine com redução da desigualdade. E você logo, digamos assim, de uma maneira, brincando, né, você corta o nosso barato, mostrando que aqueles dados não seriam bons dados para mensurar o que teria ocorrido no país. Se você puder voltar, até considerando que a gente tem aqui muitos estudantes de graduação, né, se você puder voltar depois aquele gráfico e torná-lo um pouco mais claro, eu acho que é importante, tá? Te pediria essa gentileza. Mas é isso, te devolvo a palavra, Pedro, e a princípio a gente encerra com você, tá? Porque eu acho que senão fica muito longo, muito cansativo para você, tá? Tá ótimo, na verdade, fica à vontade aí por mim, eu tô... Você vai ver como começar, mas eu vou tentar ir na ordem dos comentários, até porque o Werneck começou a falar, meu ego começou a inflar, assim, eu fiquei muito feliz, assim, né? Realmente, eu sou geralmente meio chorão, quase que com os olhos cheios d'água aqui, porque realmente é incrível ouvir uma coisa assim. Até porque, e aí mais uma nota talvez pessoal, dessa coisa da sociologia, né? Assim, como você falou, eu formei na PUC em comunicação, eu entrei em engenharia e formei em comunicação, então minha carreira sempre foi meio errática, assim, em termos de... E talvez muitos alunos também tenham tido essa experiência de começar em um lugar e terminar em outro. E, além de tudo, no doutorado, depois fui para o IPE, então eu nunca soube direito o que eu sou, entendeu? Assim, aquela coisa do... Acho que quando eu estou no IPE, as pessoas acham que eu sou sociólogo, quando eu estou entre sociólogo, as pessoas acham que eu sou economista, então, assim, esse tipo de reconhecimento acaba tocando num lugar psicanaliticamente muito valioso e bom para mim, eu fico muito feliz. Eu acho que tem muito campo, né, para sociologia, assim, acho que tem um monte de coisa da tese, um monte de coisa que eu fiz que eu falei, nossa, realmente só dá para pensar algumas coisas, faz sentido toda uma trajetória, assim, muita coisa que foi útil. Então acho que tem muita área para sociologia e ciências sociais avançar nessa direção, especialmente no que diz respeito à desigualdade. E eu acho que também, que justamente por esse campo, esse lado que a gente está aí pegando um pouco já no que o Ricardo Ismael falou da desigualdade regional, quer dizer, tem muita coisa boa, por exemplo, sendo feita em desigualdade regional, mas em geral dentro da economia, né? E às vezes com alguns enfoques que eu entendo totalmente que um aluno de ciências sociais hoje olha aquilo e acha muito esquisito, né? Esses modelos neoclássicos de crescimento, etc. Mas eu acho que até pela posição que a gente ocupa é super importante, fundamental a gente meio que superar essas barreiras de disciplina para conseguir dialogar e aproveitar o melhor que tem e tentar fazer a sociologia avançar nesse sentido e pensar coisas específicas da sociologia, mas usando esses inputs de outras disciplinas, né? E no caso da desigualdade regional é totalmente isso. Esse trabalho, por exemplo, que é um artigo meio que harmonizando que já existe, mas é quase tudo gente da economia que fez e coisas muito legais e que dá para aproveitar. Então, acho que se é para botar um pouco aqui uma coisa meio... Toda aula inaugural tem uma coisa meio profética, né, para os alunos e tal, mas é um pouco isso, é de respeitar um pouco as fronteiras da disciplina e olhar pro do vizinho que ele tem a oferecer, porque eu acho que uma das vantagens da sociologia é justamente capacitar a gente para fazer isso de um jeito interessante, que não é que é um jeito cético, assim, que acaba sendo muito produtivo. E que eu acho que no livro, por exemplo, eu adoraria fazer umas coisas na linha do livro, como o Werneck disse, eu acho que foi o que me ajudou muito, assim, me permitiu olhar e juntar coisas de diferentes campos, enfim. Eu acho que espero que tenha sido alguma contribuição que eu fiz. E o IPEA, pessoalmente, é um lugar foi muito bom para mim para isso também, né, nesse sentido, até de me botar em convivência com muita gente diferente e tem muita gente incrível lá, o mapa da violência, enfim. Tem muita coisa muito boa sendo feita lá mesmo. Então, na verdade, só para agradecer muitos comentários, muito mesmo. E é uma honra muito grande, assim,
O Werneck é amplamente citado no livro, e também influência intelectual muito grande. Eu me lembro de assistir aulas dele lá no antigo UPERJ. Bom, seguindo em frente, no caso da desigualdade regional, eu acho que assim, a gente tem muito a contribuir, sim. Tá? E esse debate, às vezes, ele às vezes, ainda mais amarrado numa camisa de força de algumas abordagens neoclássicas, que acaba ficando ou uma coisa neoclássica ou uma coisa que é do Celso Furtado e fica assim meio... Tem espaço para o meio de campo que faça avançar, eu acho. Então, é interessante e realmente uma das coisas que eu tenho pensado muito é os efeitos do auxílio emergencial, aí, do fim do auxílio emergencial na desigualdade regional, porque vai ter um efeito muito desproporcional no Norte e no Nordeste. Quer dizer, é uma nova reversão de fortuna, né? O Norte e o Nordeste, que foram bem nos anos 10, aí, depois da crise, eles foram pior do que o resto do Brasil. E isso é uma coisa que é um problema intelectual e político para a gente pensar. Sobre as duas perguntas, né? Principalmente da Sarah, da luta, da mobilização contra a desigualdade nos países igualitários, né? E o caso da polícia. Sobre o caso da polícia da violência, não é minha área de expertise, mas eu tenho que dizer que eu subscrevo inteiramente essa ideia, né? Assim, tem uma polícia que é uma manutenção da desordem de um jeito mais violento possível, né? Assim, acho que respeitar. O Brasil conseguisse fazer valer direitos civis para todo mundo, de fato, já seria um país melhor do que é hoje. Mas sobre os países igualitários, quer dizer, eu acho que é uma das críticas, é uma das coisas até que eu pensei muito lendo o livro do Scheiner, porque tem a literatura... Porque assim, o debate antes era um pouco um debate profundamente ideológico, uma coisa que tem muito a ver com Kuznets, que era um pouco... a ideia de que, enfim, o desenvolvimento por si só, enfim, tinha duas vertentes, né? Uma teoria da modernização, que é o desenvolvimento por si só vai levar a uma menor desigualdade, né? As mudanças estruturais, etc. Quer dizer, é um processo que te deixa não só rico, mas mais igualitário, né? E que, no fundo, assim, que no limite, para muitos autores da época, lá atrás, como o Werneck falou, nos 60 e 70, alguns falavam até que você vai ter uma convergência do socialismo com o capitalismo nesse sentido, né? São regimes mais parecidos do que a gente imagina. Mas tinha essa ideia, né, de que as duas coisas iam andar juntas, então a pura evolução levaria a gente para esse lugar em que tudo coexiste pacificamente, a riqueza e a igualdade, vamos dizer assim. E uma coisa recente que é essa ênfase no papel da guerra e da disrupção, e da destruição, e das catástrofes, etc. Que aí é algo que o Scheidel pegou e levou ao máximo, assim, né? Como ele bota os 4 cavaleiros do nivelamento, um deles é a guerra, essa ideia de que o que marcou o século XX foi a guerra. E eu acho que um momento posterior a esse é justamente tentar conciliar com o fato de que essa guerra não aconteceu no vazio, né? Você tinha décadas ali de fermentação social nesses países centrais muito claras e desde o século XIX, enfim, toda uma literatura sobre isso que é muito maior até do que a que eu consigo dominar, e que tem a ver, na verdade, meio que junta uma onda crescente com um momento catalisador que permitiu que essa coisa explodisse de um jeito que antes... Que a pergunta vira, para tentar organizar, a pergunta vira, o que teria acontecido sem a guerra? Né? A gente continuaria tendo essa mobilização, o Scheidel tenta responder um pouco nisso. Será que o nivelamento teria sido tão grande? E eu acho que dá para dizer, pelo menos tentativamente, que não. Assim. Então, se provavelmente a guerra sozinha não resolveria nada, né? Aquela coisa, se o Hitler ganhasse a guerra, dificilmente o mundo se tornaria mais desigual. Né? Dificilmente a Europa seria menos desigual. Né? Provavelmente ele só reproduziu, inclusive porque a desigualdade na Alemanha aumentou durante os anos 30. Então, não foi só a guerra, porque dependeu do que lado venceu, mas também sem a guerra é difícil pensar que esses movimentos conseguissem chegar num ponto de força que pudessem ganhar uma hegemonia política nesses termos. Né? E aí o que há de específico na guerra é justamente a necessidade, de financiar a guerra e 2, de legitimar e garantir a cooperação da população para o esforço de guerra. Né? E tem toda uma literatura de sociologia econômica muito interessante, sociologia fiscal, na verdade, sobre o nascimento, a expansão dos impostos sobre renda e patrimônio, mostrando que uma boa parte do debate político da época, de vender essa ideia de que vamos tributar renda e patrimônio,
estava muito ligada a essa ideia de, olha, se o filho do pobre vai morrer na trincheira, o rico que é mais velho e não vai lutar porque é mais velho, né? O pobre é novo e vai morrer na trincheira, o rico tem que contribuir de alguma maneira também, então ele vai se sentir na carne ou no patrimônio. Né? Tinha um componente político, populista no bom sentido dessa palavra. Então eu acho que é muito difícil imaginar, e tanto é que a queda posterior da desigualdade, depois da guerra, num período ainda de mobilização muito alta, ela foi bem menor. Variou muito em países, mas em geral foi bem menor do que o que houve com a guerra. Então, eu acho que o casamento dessas duas coisas foi muito fundamental nos países ricos. E uma das coisas que a gente tem que entender, e aí eu acho que envolve sociologia, envolve economia política, etc., é justamente como em condições normais, democráticas, você não consegue formar maiorias que estejam pressionando nessa direção, por exemplo, hoje. Né? Você ainda tem uma dispersão muito grande e, politicamente, você não consegue também nem chegar, com ou sem guerra, você não consegue nem chegar no nível de pressão que você que você tinha naquele momento. Né? E acaba tendo, na verdade, o conflito sobre a desigualdade acaba adquirindo esse caráter privado e de polícia, em boa parte dos casos. Então, acho que em nenhum país do mundo, uma diferença muito grande da preocupação recente com a desigualdade, que voltou a ser um tópico de conversa, mas enquanto você olha para o início do século, e isso no livro eu tento mostrar muito bem, que no início do século a questão dos ricos e a desigualdade no topo era um século do século XIX, né? Século XX, perdão. Virou um tema quente de política, né? Intelectual e político, mas ele virou intelectual e político com um substrato social muito forte, né? Quer dizer, e no final e hoje no século XXI ele voltou a pauta política, mas voltou uma pauta política com um substrato acadêmico muito forte, né? Não necessariamente de mobilização. Né? E eu acho que isso afeta completamente, inclusive, o fato do quão fraca a resposta do sistema político de fato foi a isso. Né? Acabou sendo um debate no fundo tecnocrático, né? Por mais que a gente tente fugir dessa alcunha e tal, a gente dentro da universidade estritamente e tentando influenciar o policy making, não tem a força de que teria mobilizações do eleitorado mais amplo. Mas eu acho que é algo a se pensar, justamente teorizar melhor e examinar melhor em que circunstâncias isso pode acontecer, esse alinhamento. Tá? Embora, de novo, assim, mudanças rápidas, a gente de fato não tem bons exemplos de que elas aconteçam com ou sem mobilização, mas eu não tenho bom exemplo que ela aconteça sem alguma catástrofe, que ninguém quer que então, assim, que role de novo. Então, o desafio adicional é pensar tudo isso e ainda pensar num caminho inédito, vamos dizer assim, de redução da desigualdade. Tá? E uma parte muito grande que eu não entrei aqui envolve justamente esse fato e esse temor, para além de todos os interesses e lobbies e mobilização política, do ponto de vista tecnocrático, que eu conheço um pouco melhor, assim, por, vamos dizer assim, observação participante, né? Já que é o meu métier aqui em Brasília, você tem, além de tudo, uma questão do crescimento. Né? Assim, o crescimento sempre foi o grande pacificador. E formuladores de políticas, acima de tudo, a primeira pergunta deles é não podemos tomar decisões que possam prejudicar o crescimento. Então, isso entender todos esses pontos de veto e todos esses pontos de resistência, eu acho que é importante, e esse é um deles. Né? Está muito arraigado também uma ideia dessa oposição de redistribuição e crescimento, e para você convencer alguém que dá para redistribuir e que pode até facilitar o crescimento. Então, para provar isso, academicamente não é nada fácil, as evidências também não são conclusivas, você tem que reconhecer isso, e na prática, politicamente é mais complicado, tecnicamente é mais complicado ainda. Então, acho que são vários gargalos, para tentar resumir um pouco a minha resposta. Você tem um poder de pressão de mobilização que é absolutamente fundamental e que sem ele nada acontece, mas está longe de ser uma condição suficiente, vamos dizer assim. Eu diria que seria uma condição necessária para tentar caminhar num ritmo mais igualitário, mas está longe de ser suficiente. E eu acho que a gente nem entende bem onde estão todos os gargalos que poderiam mudar isso e destravar essas reformas. Por isso que eu compartilhei no final um pouco as minhas angústias e coisas que eu tenho pensado. Né? No questão, para pegar, então, mudar um pouco a ordem, pegar a pergunta do Zé Mauro, né, que é o caso brasileiro afetado por fatores não diretamente econômicos, e eu concordo 100%, né, e tem muita coisa acumulativa aí, quer dizer, eu falei um pouco de como, por exemplo, como a desigualdade regional, ela afeta a desigualdade pessoal de renda, né, assim,
no limite, se a gente conseguisse equalizar a renda média de todas as grandes regiões do Brasil, a desigualdade total cairia tipo 10%, uma coisa assim. Não é exatamente esse número, mas a magnitude é essa. Tá? E 10% é um número bem razoável, tá? É bem importante, né? Assim, não é pouca coisa. Mas não é o único tipo de desigualdade que afeta, né? Assim, eu já fiz um exercício muitos anos atrás com um colega, que é justamente de que a desigualdade regional também tem um peso muito grande para a desigualdade racial, né? Considerando que a distribuição da população pelas unidades da federação ela não é homogênea, né? Assim, por exemplo, comparando Salvador com Santa Catarina, etc., se a Bahia tivesse a mesma renda per capita de Santa Catarina, a desigualdade racial, como a gente mede normalmente, seria bem menor também. Então, tem todos esses outros fatores e não é fácil saber o que causa o quê, porque tem um feedback, você tem, obviamente, a permanência do racismo várias dimensões. A própria formação econômica e a escolha da escravização do negro não é uma coisa incidental, né? Não é uma coisa aleatória. Então, eu acho que sim, tem essa imbricação de fatores que não são estritamente econômicos. E o que mais me interessa, e às vezes eu acho, e o Branko Milanovic eu acho que é um dos caras mais interessantes para ler, mas às vezes eu acho que, do nosso ponto de vista de economista e sociólogo, é um pouco diferente, porque assim, o que mais me interessa é justamente ver essa imbricação do que é do que a gente está chamando de não econômico e econômico, né? Como o condicionamento institucional dos mercados e como depois o desenvolvimento dos mercados afeta o desenvolvimento das instituições. Né? E eu acho que a gente tem abundantes exemplos disso, mais do que uma oposição estrita entre o que é econômico e o que não é. Pelo menos do ponto de vista intelectual, é o que mais me atrai, embora em vários momentos eu entendo, por exemplo, no livro do Branko, ele está tentando chegar quase num tipo ideal do capitalismo, no espírito capitalista puro, né? Parte do argumento dele, e é interessante. Tá? Então, mas eu acho que sim, tem que levar isso em conta, por isso que eu falei também que são muitas desigualdades possíveis, e que, na maior parte dos casos, se você reduzir uma, você reduz outras. Nem sempre isso acontece, mas na maior parte dos casos, se reduzir uma, reduz outra. Então, é óbvio que a luta para você reduzir a desigualdade racial, a política para reduzir a desigualdade racial, tende a reduzir a desigualdade entre todos os indivíduos e assim por diante. Tá? Eu não sei se respondi a contento, mas... no caso da mobilidade social, que o Banad já perguntou, e o Banad é um dos meus colegas nessa jornada aí, que a gente começou, mudou de curso, foi para lá, foi para cá, quer dizer, acho que faz parte de todo aluno. Eu invejo muito quem com 18 anos já sabia tudo que queria ser na vida e faz toda aquela coisa mais ortodoxa certinha. Eu invejo muito isso, porque o resto da vida a gente passa se perguntando se a gente pertence ou não ao campo que a gente está. Né? Mas em relação à mobilidade e desigualdade, né? Tem um fato estilizado internacional que o saudoso Alan Kruger chamou, na verdade foi talvez o Miles Corrack, mas enfim, não sei qual foi o primeiro que chamou, mas a ideia da curva do grande Gatsby, né? De que basicamente países mais desiguais têm menos mobilidade e vice-versa. Né? O grau de desigualdade alta prejudica a mobilidade social. Né? E empiricamente prejudica mesmo, você tem uma relação inversa, então... e não precisa ser também nenhum gênio para concluir que diminuir a desigualdade no Brasil aumentaria a igualdade de oportunidades, né? Porque, afinal, é mais fácil as pessoas competirem quando todo mundo tem pais, que um pai é dentista e o outro é jornalista, do que quando um é um bilionário e o outro é um filho de um cortador de cana. Né? Então, assim, é óbvio que os recursos à disposição das famílias acabam sendo investidos nos filhos e isso gera muita desigualdade de oportunidades, né? E afeta os padrões de mobilidade. Isso eu concordo 100%. Uma coisa, no entanto, em relação ao... Porque tem vários... a minha mensagem aqui que tem vários tipos de desigualdade. Quando a gente olha a desigualdade no 1% especificamente, ou o padrão da desigualdade, o padrão que a distribuição de renda tem, às vezes você pode chegar a resultados que não são, pelo menos matematicamente, podem ser um pouco surpreendentes. E aí eu vou citar um exemplo do Chile, que a Florência Toche e acho que o Carlos Antônio, que foi meu orientador no IUPERJ, né, no atual IESP, também um grande amigo, um grande pesquisador. Mas acho que ela já escreveu muito com ele, mas acho que isso foi um trabalho só dela, né? Ela mostrando que no Chile é um caso um pouco complicado, de país que tem alta desigualdade, mas também teria alta mobilidade, né? Alta mobilidade relativa, né? Teria muita circulação de pessoas. E ela fala que, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem uma desigualdade que é muito concentrada no topo, e abaixo do topo você tem muita circulação de indivíduos, né? Então, assim, mas o problema é que as pessoas estão circulando entre posições que são muito parecidas entre si.
né? Então, dependendo de... Então, basicamente, assim, você tem muita gente que, tudo bem, era filho de trabalhador rural e conseguiu ter um emprego de nível médio urbano, ganhando mais, com mais educação, etc. Mas, entre essas pessoas, você consegue ter muita mobilidade social. Agora, você penetrar no 1% é muito mais complicado. Então, assim como há várias desigualdades, há várias mobilidades também. Eu acho que a conclusão de que a desigualdade prejudica a mobilidade no agregado, ela continua válida, mas precisa ter esse cuidado de pensar que, dependendo do padrão de desigualdade, você também pode ter um padrão de mobilidade que, no fundo, também é aquela coisa, você tem um monte de gente circulando entre posições parecidas e ninguém realmente conseguindo uma mobilidade de longa distância para, por exemplo, ser filho de uma pessoa muito pobre e chegar bem no topo. A rigor, a gente não tem dado para avaliar isso no Brasil, tá? A gente não sabe nem, no caso do imposto de renda, como as informações não estão disponíveis, a gente não sabe nem dizer se o cara que está no 1% hoje é o mesmo cara que está no 1% no ano que vem. Tá? É uma pergunta absolutamente simples, absolutamente crucial, né? Mas a gente não sabe, né? A gente não tem dados, né? Para saber qual é a mobilidade dentro desse 1%. Né? São brasileiros diferentes ou não? Um dia a gente vai saber quando tiver acesso aos dados da Receita. No caso do Gini, então, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, só para explicar melhor aquele último gráfico. Peraí, vamos ver se eu consigo. Então, estou só a pedido do Marcelo, né, para explicar caso os alunos, alguém tenha um pouco mais de dificuldade. Quer dizer, a linha laranja, isso aí é o coeficiente de Gini. O Gini varia entre 0 e 1, né? Quanto mais perto de 1, mais desigual. Na verdade, 1 seria a desigualdade perfeita, seria... nenhum brasileiro tem nenhuma renda, só o professor Marcelo Burgos tem toda a renda do Brasil, né? É a desigualdade mais extrema que dá para pensar, e o Gini de 0 seria todos nós temos exatamente a mesma renda. Evidente que são casos assim, são limites teóricos, nenhum país chega perto disso. Tá? Na prática, a maior parte dos países fica com o Gini entre 0,25 e 0,70, vamos dizer assim. Até menos do que isso, mas vamos ser um pouco generosos, dependendo de como se mede. Como a gente media a renda esse tempo todo, né, a maior parte do tempo, a gente media pela PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, que bate na casa das pessoas e pergunta quanto elas ganham do trabalho, da aposentadoria, etc, etc. E aí ela mostrava a evolução da desigualdade de acordo com essa linha laranja, né, desigualdade entre adultos, né, que mostra uma queda sustentada desde os anos 97, 98, e que acelerou a partir de 2002, 2003. E essa era uma queda que a gente nunca tinha visto no Brasil antes, nem em pesquisa domiciliar, e que foi extensamente comemorada, divulgada, analisada. Eu mesmo fiz várias coisas sobre isso. As pessoas falaram, não, melhoria educacional, salário mínimo, Bolsa Família, enfim, tudo isso ajuda muito. Mesmo na PNAD, depois de 2013, a coisa desacelera bastante, tá? Continua tendo alguma queda, mas num ritmo bem menor. Então, mesmo a PNAD, que mostra, digamos assim, o melhor resultado do Brasil, a coisa já estava degringolando um pouco, mas mesmo assim era uma queda muito robusta. Cabeça eu não vou fazer essa conta, mas eu imagino que seja alguma coisa em torno de 16% de queda desde 95, alguma coisa assim. Vamos lá, bota alguma coisa entre 15 e 20. A questão é que a PNAD, a gente sabe que ela é muito ruim para algumas coisas, porque quando você tenta entrar na casa de alguém muito rico, e se você perguntarem, o pessoal do IBGE tem anedotas sensacionais sobre isso, você bate no condomínio, no prédio de um cara que é muito rico, a primeira coisa que vão fazer é não te deixar entrar, tá? É muito mais difícil entrar. Na verdade, é muito mais difícil o rico cair na amostra, né? Imagina, você tem um Luciano Huck no Brasil, né? Qual é a probabilidade dele ser sorteado para uma amostra? Então já tem esse lado. Se bater na casa de um cara, de um dono de banco, provavelmente não vai deixar entrar. Se deixar entrar, provavelmente ele não vai querer responder as perguntas sobre renda. Se responder, ele provavelmente vai mentir a renda dele para baixo. E mentir é uma palavra forte, mas ele vai subestimar a renda dele para baixo. Porque o cara que é muito rico, ele não sabe exatamente quanto ele ganha, porque ele ganha renda de tantas fontes diferentes, vai depender de quanto a empresa dele lucrou, vai depender de quanto a Bolsa de Valores valorizou, de quanto a renda fixa dele foi aquele mês, do salário, enfim, é um portfólio muito mais complicado que as pessoas têm muito mais dificuldade de lembrar. Tá? E o que eu falei, se você perguntar a minha renda normal, eu não sei dizer com precisão, porque eu não sei se esse mês aquela poupança lá que fica pingando, a poupança automática da conta rendeu 200, 300, quanto foi, entendeu? 50, sei lá. Então, uma pessoa muito rica com portfólio variado é muito mais difícil. Tá? E, além de tudo, tem todos os medos, o constrangimento, o medo de sequestro, de violência, etc. Né? E aí, se vocês perguntarem, assim,
tem várias anedotas. Meu pai já me ligou dizendo que mentiu na renda dele para o cara do censo. Uma amiga minha já disse que teve vergonha de dizer no aeroporto, numa pesquisa de opinião, quanto ela ganhava, quantas vezes tinha viajado. Enfim, pessoas têm vergonha, porque não é fácil você olhar na cara de um ser humano e falar, olha, eu ganho minha renda mensal, é o que você ganha em 10 anos. Tá? Então, tem o constrangimento, tem o medo, tem todos esses motivos. Para resolver isso, a gente tenta e combina os dados da PNAD com o do imposto de renda, porque no imposto de renda, afinal, você, no limite, pode ir em cana se você mentir, né? Se você pega mentindo. Ou então você vai pagar a multa grande, etc. Não são dados perfeitos, tem muitos problemas, mas há um consenso internacional que o imposto de renda é a melhor forma de você chegar no patrimônio decidido. Fica coisa de fora? Fica um monte de coisa de fora ainda. Quer dizer, coisa que é feita por planejamento tributário, ou seja, meios legais de você pagar menos imposto pode ficar de fora. A evasão de sonegação de renda, então, óbvio que fica de fora. Aquele dinheiro no offshore que o doleiro preso mandou para você, obviamente não vai aparecer, mas, dadas as nossas limitações, o imposto de renda é a melhor opção. Tá? Então, essas duas linhas de cima, elas são uma combinação, pelo menos a linha verde, ela é uma combinação da PNAD com o imposto de renda, para corrigir a renda dos mais ricos. E aí, quando você corrige a renda dos mais ricos, você vê que a renda deles cresceu muito também. Então, em vez de você olhar aquela queda de quase 20%, você vê uma queda aqui de 2001, não sei se vocês veem o meu cursor, não deve ver, mas enfim. Em 2001, que é o pico da série verde, né, que está em ponto 63, alguma coisa assim, ela cai para ponto 59. Né? Então, de ponto 63 para ponto 59. Antes estava caindo de ponto 60 para ponto 50. Então, uma queda de 10, agora virou uma queda de 4. Né? Então, assim, a queda em pontos de Gini, ela passa a ser muito mais modesta. Né? Ela é 40%, basicamente, do que a gente achava que tinha acontecido. Né? E aí, assim, se a gente achava que tinha tido uma queda imensa e, na verdade, ela só foi 40% daquilo, você vê que você tem bem menos motivos para comemorar. E aí a linha azul é usando não só as informações do imposto de renda e da PNAD, que dizem respeito a rendimentos monetários, mas é também tentando redistribuir coisas que entram nas contas nacionais, quer dizer, entram no cálculo do PIB, né? Coisas que são produzidas no Brasil, mas que não são necessariamente rendas monetárias. E eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são fáceis de entender, que estão na série azul, mas não estão na série verde. A primeira deles, a mais comum, é o chamado aluguel imputado, que é o seguinte: se você mora num apartamento que é seu, né, o IBGE vai lá e atribui a você como se você tivesse uma renda não monetária equivalente ao aluguel que você teria que pagar para morar naquele apartamento. Justamente isso, é feito para você não dar um tratamento diferente, por exemplo, um apartamento que você compra para alugar ou um apartamento que você compra para morar. Né? Nos 2 casos, aquele imóvel está rendendo um serviço habitação, né? Isso, e precisa ser calculado para o PIB. Então, esse aluguel imputado, basicamente é isso, é o aluguel que você pagaria para morar na sua casa própria. Tá? É uma renda não monetária. E a outra renda não monetária das famílias são os lucros que as empresas têm e que não redistribuem para os acionistas. Tá? E às vezes não redistribuem porque vão reinvestir, não redistribuem por motivos fiscais, enfim, porque para a empresa é melhor comprar um carro e dar para o dono do que dar o dinheiro para o dono comprar um carro. Tem N motivos para isso. Essas são as 2 principais categorias. Né? E aí, quando você tenta distribuir, e você precisa de pressupostos fortes para redistribuir, eu sou o primeiro a falar isso, quando você tenta distribuir essas 2 categorias e algumas outras coisas que constituem a renda não monetária, e aí você calcula o Gini de novo, usando todos esses rendimentos monetários e não monetários, aí você tem a linha azul, e aí você não vê mais nenhuma pequena queda, como a gente estava vendo antes. Né? Você vê basicamente uma flutuação estável. Tá? Então, assim, é claro que tem pressupostos fortes, etc. Minha preocupação aqui é menos dizer qual foi exatamente o tamanho da queda, do que mostrar que, se a gente achava que era uma queda de 100, a gente teve alguma coisa, na verdade, entre 0 e 40. Tá? Que é uma coisa bem menor, bem mais modesta e bem menos coisas para comemorar, e que dá muita coisa para a gente pensar o que fazer para, no futuro, talvez ter essa queda de 100 de alguma forma, mas não tem uma fórmula, uma receita muito clara de como fazer isso. Pedro, isso aí você foi muito generoso nas suas respostas, e inclusive na minha pessoal, a minha resposta, a minha pergunta, né? Eu acho que nós estamos chegando ao final dessa aula, temos algumas perguntas que foram feitas pela professora Ângela, o Fernando, o próprio Zé Mauro fez um comentário aqui no chat, mas eu acho que realmente já estamos muito em cima aí das 13 horas e iniciamos um novo turno, tem muita gente, inclusive deve ter outros compromissos.
Eu peço desculpas aí a quem não deu tempo da gente ler as perguntas, tá? Fernando, Ângela, e agradeço aí em nome do Departamento de Ciências Sociais, agradeço muito ao Pedro pela gentileza, pela clareza, pelo cuidado com que ele preparou essa exposição, e agradeço aos colegas, professores e estudantes. A gente, acho que todo mundo sai daqui muito desafiado, né, pelo que você trouxe para a gente, e também muita gente aqui mandou mensagem perguntando onde encontra o seu livro. Eu falei que nas melhores livrarias, né? Enfim, muitíssimo obrigado aí, uma boa tarde para todos. E Pedro, vamos manter contato aí, que eu acho que o nosso programa tem como uma das suas linhas de pesquisa a desigualdade, o estudo da desigualdade. Por isso, a sua produção é muito cara ao que a gente vem fazendo aqui, discutindo. Espero reencontrá-lo em breve. Esperamos reencontrá-lo em breve. Com certeza, Marcelo. Deixa eu só dar um obrigado mesmo para terminar. Foi ótimo. Ótimo. Pena que não é ao vivo, mas assim, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pelas perguntas. Agora que eu vi aqui que teve um monte de gente que me mandou mensagem e eu não sei usar direito essas coisas, mas enfim, muito obrigado a todo mundo. Espero que tenha sido útil e eu estou à disposição. Quem quiser escrever, enfim, fácil. Hoje em dia é fácil de achar, né? E vamos manter contato com certeza.